Fala galera, hoje o assunto aqui é especial. Vamos falar de astrologia. Primeiro, eu já vou deixar bem claro que é uma coisa que eu não domino nada. Então vocês vão me perdoar se as perguntas forem muito ruins. E hoje a gente está recebendo aqui o Nando. E o Nando, primeiro, Nando, eu quero que você se apresenta e conta para a gente um pouco da sua trajetória e o que é astrologia. Seja bem-vindo. Valeu, velho. Valeu, Reni. Obrigado por me convidar, cara. E vou ver se eu consigo tirar as dúvidas, né? Com certeza. Básico, tirar um pouquinho da fantasia que gira em torno da astrologia, né? Que a gente tem todo um ambiente, uma linguagem mística já estabelecida no mundo, né? Que leva a gente a pensar que a astrologia é um negócio que... É, o cara viaja, fica vendo uns duendes. A gente vê, mas nem só no que começa. Mas assim, cara, eu trabalho com astrologia já faz 15 anos. Eu sou formado na Gaia Escola de Astrologia, que é a maior escola do Brasil e, assim, é muito provavelmente a maior escola de astrologia das Américas. Que legal. Já formou... Pode ter certeza que 90% dos astrólogos que têm mídias maiores Nas nas redes. redes tem alguma origem, já se formou lá ou passou por lá em algum momento, né? Legal, A referência. Gaia tem acho, quase 40 anos já. E eu sempre, desde jovem, cara, desde muito criança, eu sempre tive muito interesse pelas coisas mais místicas, né? Em off, até você falou que você já passou por Umbanda, já são. Conta pra gente qual foram suas experiências até chegar na astrologia. O caminho é longo, velho. O caminho é longo. Porque assim, como eu estava falando para você, desde pequeno eu sempre tive interesse por essas coisas mais diferentes, né? Então você tem todas as paradas aqui, né? Eu vi ali, tem um Stormtrooper ali atrás. Então toda a questão da ficção científica já é uma coisa que me movia muito a Gosto bastante também. buscar coisas que são além do nosso óbvio. Sim. Lidar só com o mundo material, eu acho que é meio... É importante, mas eu acho que é meio Na chato. hora perde a graça, né? Essa mente buscando... Evolução, né? Quer ser um Jedi, você quer ser o super-herói, alguma coisa assim. Você está buscando coisas que são além do seu limite, além do que é prático ali, né? À medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo que você precisa ajustar uma coisa aqui, você vai ter que trabalhar, fazer a faculdade, aquela coisa toda. Mas a minha família sempre teve um lance espiritual muito forte em casa. E musical, espiritual. Então, meus pais sempre incentivaram a gente a buscar coisas diferentes, né? Sim. Cara, vai fazer o que você quer, né? E a gente cresceu no esporte, né? Sou eu, mais dois irmãos mais novos, e nós sempre fomos atletas, e eles sempre incentivaram muito a gente a fazer isso. E à medida que eu fui amadurecendo, para não dizer envelhecendo, eu fui eu fui tentando descobrir o que eu queria fazer da vida. E eu sempre tive muita paixão pelo corpo, né, cara? Sempre achei o corpo um negócio que é Fascinante, né? né? O funcionamento do negócio. Eu fiz, durante um tempinho, eu fiz 2 anos de faculdade de fisioterapia. E a coisa que mais me enlouqueceu foi estudar a fisiologia do sistema respiratório, cara. É um negócio que É surreal, né? cara, é inacreditável o negócio. Por isso, quando as pessoas falam de, pô, existe vida em outro planeta, tal, tem as pessoas que são totalmente falam, não tem, porque as chances são muito pequenas de ter dado tão certo quanto deu. Cara, Eu já duvido, entendeu? mas o ponto dessa história toda é o que eu falo muito sobre astrologia. A astrologia não existe, porque não é comprovado. Cara, irmão, quantas coisas foram descobertas nos últimos 30 anos e Sim. 40 anos atrás todo mundo falava que era impossível, que a gente não tinha capacidade de compreender. A astrologia talvez não tenha espaço dentro do método científico, que, como eu te falei na nossa conversa do dia, ela tem muitas variáveis. A gente não consegue isolar uma para estudar só o efeito daquilo. Mas o negócio existe há, tipo, 10 mil anos, bicho. Exatamente. Então, não é possível não existir um fundamento, sendo que, pelo menos na minha existência, nos últimos 15 anos, eu falava coisa, tipo, inclusive eu até falei com uma cliente na semana passada, que eu tinha feito as previsões dela, talvez começo de janeiro, alguma coisa assim. Eu falei, provavelmente nesse espaço aqui tem algum movimento financeiro diferente acontecendo. Já lembrei quem que é, uma cliente minha de terapia. Tem um movimento financeiro diferente acontecendo aqui, precisa ficar ligada, tal, não sei o que lá. Ela vai no olho com o negócio e falou...
Não faz a menor Mas, sentido. então, mas. Meu, aí a pessoa desapareceu, velho. Tipo, chegou uma hora, ela desapareceu. Me mandou mensagem ontem. Ela falou, Nando, não é que você falou? Eu falei, cara, não é possível, tá tudo equilibrado. De repente, do nada, que nem que eu te falei agora há pouco. Sim, Começam a acontecer sim. do nada, você estoura um negócio aqui, vai pá, 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 pá. Vira uma reação em cadeia, né? Então, essas coisas que a gente experimenta nesse lado que, entre aspas, espiritual, que eu não considero astrologia espiritual, Aham. mas essas coisas que a gente experimenta que não são explicáveis pela nossa matemática, pela nossa ciência, de alguma forma ela se apresenta pra gente. Exatamente. E não é viagem da nossa mente, de que É tudo, é assim, nem tudo é ciência, porque assim, se você for lá, pô, comprova a existência de Deus. Ninguém consegue comprovar, cara. É um negócio de fé, então, né? e é isso, é de fé. Mas você já teve uma experiência com isso? Eu não sei quanto você já vivenciou dessas coisas, mas eu vi que você entrevistou a A Jaque, que falava Jaque, sobre sim, ayahuasca. dia 22 agora, se eu não me engano, é isso? Dia 22 agora a gente vai lá experimentar a ayahuasca, não sei nem se experimentar, é consagrar, que o pessoal fala, né? Porque assim, eu sou muito curioso com relação a tudo, cara. Então, pô, astrologia, não entendo nada, mas quero entender. Espiritualidade, preciso aflorar. É assim, por que que eu acredito em Deus? Meu pai sempre foi espírita. Então, meu pai recebia e tal. Pô, meu pai é um cara que ele não é um cara que vai mentir ou fazer um teatro. Então, eu acredito no negócio hoje porque eu tive uma pessoa na qual eu confio 110% e eu via que para ele acontecia e ele recebia e tudo mais. Eu sei que é um cara que jamais faria algo para ser fantasioso nem nada. Então, eu acredito por conta disso. Mas assim, se hoje você não tem uma referência, se você não tem alguém para acreditar, por isso que a gente vê muita gente perdida. Pô, e você acredita em tal coisa? Pô, né, eu sou o tal do cara que só acredito vendo. Eu sou o cara que Cara, eu, acredito eu vendo. costumo brincar que eu sou o astrólogo mais cético que você pode conhecer. Ah, é. E eu acredito em Deus, em espiritualidade, em ET e tudo que você pode imaginar, porque na minha experiência, especialmente nos últimos 8 anos, eu vivi coisas que desafiaram a minha lógica, mas que eram muito mais reais do que isso Do que a que eu, gente tá falando. sim, sim. E uma das experiências que eu tive foi numa consagração de ayahuasca 3 anos atrás, em que eu tive essa percepção de que, bom, primeiro, né, existe muito mais do que isso aqui. É, A conexão que a gente tem é uma coisa que a gente não consegue explicar. eu quero achar esse ponto aí, sabe? Até porque é tal negócio, meu pai já recebeu, tal, acredito que ele recebeu. Eu nunca passei por algo, eu já vi vela voar, já vi umas paradas estranhas, mas assim, cara, eu nunca presenciei, ou melhor, senti algo totalmente diferente. É em busca disso que eu acho que eu tô, sabe? A ayahuasca pode te Vai então, não dá para ter certeza. é, Que, não é para todo mundo, né? que depende muito do seu momento também. Sim, Ó, eu já fiz 4, 5 consagrações. Eu tive duas que foram assim, abriram a minha mente para lugares dentro de mim que eu suspeitava que existia alguma coisa, mas eu não tinha muita, não era muito tangível aqui. sim. Naquela experiência me levou para outros lugares, para esses lugares muito mais amplos, onde a fé que a gente tem na vida se torna um negócio que é. É uma expansão de consciência, Cara, né? você sabe uma coisa que me marcou mais nessa experiência de 3 anos atrás? É que eu percebi que o nosso vocabulário, e isso me leva a outras percepções, né? O nosso vocabulário é muito ineficiente para determinar algumas coisas. Uhum. Com isso, todas as coisas que a gente não conhece, que é determinado como não existente, só mostra que a nossa experiência terrena tem limitações, cara. O nosso corpo, ele é uma limitação. Com E a certeza. gente consegue ir até certo ponto. Se a gente pensar que podem existir outros seres, outras vidas e outras dimensões fora do nosso escopo aqui, a nossa fisicalidade não permite que a gente aprenda isso através desses métodos físicos, mas a nossa percepção, a nossa conexão com o divino não é física. Sim. Então a gente consegue perceber isso por meios mais subjetivos. E
na hora que a gente está se conectando com isso, a gente começa a perceber o quão limitado que a gente pode ser se a gente fala que alguma coisa simplesmente não existe, porque a nossa ciência, que ainda está em desenvolvimento, não sabe. Então, é melhor falar, velho, não sei. Não sei. Na astrologia, por exemplo, a gente vai falar bastante da astrologia aqui, eu tenho bastante dúvida. Mas na astrologia, ela aponta alguma coisa de outras dimensões? Assim, não tem nada. Porque, então, não sei se você viu nas últimas semanas aí, parece que os caras desenvolveram alguma coisa relacionada ao computador quântico e fizeram o primeiro teletransporte. Só que não foi um teletransporte de algo físico. Depois eu vou procurar para explicar melhor o que é isso aí, porque isso também é uma coisa que me deixa. A gente vê isso desde a época de criança em filmes e tal. Teletransporte e tal. Star Trek, né? Star Trek. E os caras do Jacksons, lembra? Pô, o cara colocava um negócio que. E os caras fizeram um teletransporte, não sei exatamente do que lá, com um computador quântico, que é uma coisa meio que assustadora até. Né? Porque a gente está chegando numa época evolutiva aí de IA e falando em mundo quântico e tal, que é tudo que a gente vê, por exemplo, nos filmes que eu gosto, né, da Marvel e tal. E assim, pô, eu não sei até que parte isso aí tem uma ligação espiritual ou tem uma ligação com astrologia ou com astrônomos. Não, a astrologia não aponta nada que tenha uma... Não, cara, porque assim, a astrologia, ela não é uma ferramenta objetiva, no sentido de falar isso aqui é uma caneca. Eu posso falar para você que isso aqui é uma estrutura. E dentro dessa estrutura existe um símbolo que remete a essa estrutura. Então, por exemplo, se a gente vai falar de qualquer coisa que é física, de qualquer limitação, fronteira, divisão, a gente está falando sobre o planeta Saturno. Sim. Saturno tem uma série de características que vão fazer com que a gente tenha a compreensão ou a expressão do planeta, ela se impacta dentro do que é o material. Inclusive, Saturno é o cético, é o matemático, é o exato. Eu só acredita se tem aqui. Isso aqui. Cada planeta, ele tem Ela tem uma série de significado, ou característica. Uma característica. Tem qualquer coisa na astrologia, na astrologia a gente tem 4 dimensões dentro de um mapa que eu te mostrei aquele dia lá. Primeiro você tem o zodíaco, que normalmente é representado por um anel colorido, onde você tem os 12 signos, que signo não é constelação, tá? Depois eu posso te explicar isso. Pessoal, encontra pra gente aí um mapa astral, né? Pra gente colocar na tela aí depois. A hora que tiver no ponto, vocês avisam pra ele explicar. Então, você tem a constelação é uma coisa, signo é outra. Isso inclusive, é uma discussão sem fim nessa história. Vamos entrar em signos aí. Então você tem o zodíaco, tem os planetas, e aí você tem... Todo mapa tem uma divisão que é chamada de casas terrestres. Cada casa tem uma expressão. E aí tem as ligações que os planetas fazem entre si, que a gente chama de aspectos, né? Os aspectos, os planetas e os signos têm características diversas. Então você tem um símbolo que tem um conjunto de características que são expressões positivas e negativas. Então todos eles têm positivos e negativos. E todo signo tem positivo e negativo. Então, essa conversa fiada, né, que a gente ouve, sim, deixa mais careca do que eu já sou, qual que é o melhor signo que tem? Qual que é o signo mais inteligente? Qual que é o signo mais... Não tem. Não tem, Não existe signo melhor, assim como não existe mapa bom e mapa ruim. As pessoas gostam, às vezes, de se apegar em alguns problemas que tem na vida e falar assim, porque o meu mapa é horrível, meu Deus. Então, essa é uma das perguntas que a gente tem até aqui, que a gente recebeu de uma pessoa que nos acompanha, que é isso. Eu falo aqui exatamente que, muita gente sabe do próprio signo e sai culpando ele por tudo. Dá para viver bem assim ou é tipo... Só conhecer o Neymar e sair falando de futebol? Olha, não acho que isso seria uma boa solução, cara. Não. Eu sou um zero à esquerda para futebol, por exemplo. Então, eu procuro não dar palpite. E a gente vê muita coisa que eu cheguei a comentar com você no bastidores. Eu trabalhei num jornal e quando a pessoa que mandava o horóscopo pra gente não mandava, a gente mesmo escrevia. E, pô, a gente sabe que tem muita gente, cara, que ela olha aquilo lá e leva aquilo para a vida, e talvez até afete na vida dela, porque ela leva aquilo lá como um guia, né? Hoje não estou propícia para o amor, então ela vai se fechar totalmente ali
para novas oportunidades por conta de um horóscopo. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história? A gente pode voltar lá do que você falou sobre a influência que a gente tem. Uhum. Porque se você tem uma influência que te leva para uma espiritualidade, você vai acreditar que aquela figura de autoridade pode fazer com que você compreenda melhor o mundo. Uhum. Então, se ela te abre o caminho para cá, para a arte, para as pessoas, para a política, para o dinheiro, ela está organizando a sua vida nesse sentido. Sim. Se você tem essas informações onde você recebe meia coisa e você acha que aquilo lá vai fazer alguma diferença na sua vida, você abraça aquilo com toda a voracidade possível. Total. Isso é absolutamente total. importante, né, cara? Exatamente. Eu acho. Eu sei, eu nunca. Vou falar, eu não lia horóscopo depois que a gente começou a. Por mapa natal. Mapa natal. Depois que a gente começou, que eu comecei a trabalhar na TV, no jornal ali, a gente recebia os horóscopos e às vezes a gente escrevia, eu parei de ler, porque eu falei, porra, eu não sei se em outro lugar vai ter alguém que é tão menos capacitado quanto eu escrevendo um negócio daquele, cara. E sempre que eu li aquilo lá, parecia algo muito jogar. É tipo previsão do tempo, que os caras vêm mínima de 21, máxima de 35. Porra, mano, se for para fazer uma previsão dessa, meu irmão, eu faço também, entendeu? Então, mas é por isso que o negócio não serve para nada. Ele serve para você criar um folclore em cima do negócio, para as pessoas acharem que precisam. O ser humano tem essa, que ele precisa defender um lado. Sim, sim. Você vai defender o lado porque você é de Gêmeos, ou porque você é de Touro, ou porque você é de Leão, porque você vai defender isso com unhas e dentes e vai falar mal de um outro negócio que muito provavelmente pode estar presente no seu mapa, não também sei que não. Ah, pronto, agora sim. Olá. Beleza, agora sim. Olá, pessoal, você que tem um pouco de dúvida um pouco não que você vai continuar, né? Você não como, como a gente estava conversando em off aqui, ele falou, pô, um cara para interpretar alguma coisa legal, pelo menos uns 3 anos aí. Mas se você quer entender mais ou menos, não ser um leigo, vamos lá que o mestre vai explicar agora. Mas é exatamente isso. Como eu te falei agora há pouco, a astrologia é um alfabeto, é um conjunto Sim. de informações. E cada símbolo tem uma variedade muito grande de expressões, e essas expressões se comunicam entre si, elas se mesclam, elas se interferem. Uhum. Então a gente não consegue isolar uma coisa. Então, uma coisa que eu acho que talvez seja mais importante para quem não entende absolutamente nada de astrologia é que quando a gente nasce, a gente tem um mapa natal. Isso aqui, vamos pensar que isso aqui é um mapa natal. Isso é um Natal. Ó, isso aqui é de 1º de agosto de 2012, às 20h13 da noite. Da 23 só pode ser da noite, né, Nando? Mas tudo bem. Então, a gente tem uma série de composições aqui. Esse é o momento que a gente aprende isso quando você está estudando astrologia. O mapa natal é uma foto do céu. Você põe a cabeça para fora, fala, nossa, você vê todo aquele monte de coisas, você vê essa série de informações que refletem de alguma forma dentro da psique, dentro da sua existência, que não reflete de alguma maneira. E aí existem 4 camadas que se misturam e elas se integram mutuamente, né? Então aqui, por exemplo, ó, esse mapa aqui é de agosto e ele tem aquela bolinha laranja ali, ó, tá vendo? Uhum. Embaixo do 10 ali, que dá o Sol. Tá. A bolinha laranja é o Sol. Que como a nossa vida é baseada nesse ciclo solar, ó, a existência na Terra é baseada no ciclo solar, o ciclo da nossa vida é baseada nisso. Sim. Quando você fala, você é de Leão, eu sou Touro, é Libra, Peixes, Sagitário, né? Quando você está falando isso, está falando, o meu Sol está em Leão, o meu Sol está em Sagitário, o meu Sol está em Touro. Porque a gente mede isso a partir desse ponto, porque o Sol é o brilho, é a força vital, é a nossa existência. Ele mostra a nossa vitalidade. Sim. Então, é o momento que a gente está ali dentro do ciclo da existência da Terra, dentro daquele período, está o Sol no signo, não na constelação, tá? Tá. No signo. No signo de Leão, tá? Para a gente entender isso, no signo, não na constelação, qual que é a diferença, assim, se dá para falar de uma... Porque assim, os signos, isso que a gente tem aqui, você vê que todos os signos eles têm um tamanho igual, né? É a parte de fora, onde estão os símbolos que estão em cores, aqui são os signos. Tá. Eles têm exatamente 30 graus.
cada um deles. Tá. E eles são marcados pelas estações do ano. Então, o ano novo astrológico começa no dia 20 e 21 de março, que é quando o Sol entra no signo de Touro. E é quando geralmente tem as trocas de signos também, né? Que tem que o Sol sai de Peixes e entra em Áries. É ali quando a gente faz o início do ano novo astrológico. Isso, sim. Meu, isso aqui dá pra gente falar. E é quando eu troco, né? Porque assim, eu sou dia 23 de julho. Isso varia. Dia 21 já é outro signo. Isso varia um pouquinho. Inclusive, varia dentro do mesmo dia. Então, por exemplo, se você aqui, por exemplo, ó, é 20 horas e 13 minutos, tá? Se a gente estiver num dia anterior, vamos imaginar que é, sei lá, 20 de março, de qualquer ano. 20 horas e 13 minutos desse 20 de março, o Sol pode estar em Peixes ainda. No 20 horas e 14 minutos, ele passou para Áries. Então, eu já fiz mapa de muita gente que passou a vida inteira reclamando que não se identifica com o signo e fala, e realmente eu não tenho nada a ver com esse signo. E aí vai fazer o mapa, descobriu que em vez de leão era câncer, ou em vez de gêmeos. Sim, porque tá grudado ali, né? Porque você tem esse caminho, ele muda, não exatamente no dia. Quando você vai ver a astrologia, você vai ver, o Áries é dia 20 de março até dia 20 de abril. Ele marca desse jeito, só que ele não é exatamente desse jeito. Inclusive, teve uma cliente minha que ela foi minha cliente de terapia há um tempinho. E aí ela, depois de muito tempo, ela conseguiu engravidar. E aí ela mandou mensagem para e passou por uma história super complexa a dificuldade de engravidar e aquela coisa toda. E aí quando ela engravidou e deu à luz, depois de um tempinho ela mandou mensagem, falou, Nando, ó, nasceu tal, e eu consegui fazer com que o meu filho não fosse de touro. Cara, escapei dessa. Essa, né? A mulher fica segurando ali. Voando ainda, né? Falei, porque eu sou taurino. Me livrei dessa raça aqui, né? Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, eu vou querer fazer o mapa dele em breve. Eu falei, legal, mas manda já os dados que eu vou colocar lá. Quando eu fui ver, a criança era de touro, porque era ano bissexto, e o negócio começou... Nossa! Ela ficou louca da vida. Ela falou, você tá mentindo, você mexeu no negócio. Eu falei, não, cara, é verdade. É assim mesmo. Falando nisso, até cabe uma pergunta aqui, vamos lá. Você falou, a hora que a pessoa põe a cabecinha para fora ali, aqui, né? E se for cesárea? Que aí você não tem nada a ver, isso não importa. Para que você se torne um indivíduo independente, entre aspas, né? É a hora que você nasceu. Você saiu, cortaram o cordão umbilical, você começou a chorar, nasceu, essa hora você é um ser independente. E você começa Porque uma cesárea, querendo ou não, ela é uma interrupção do ciclo natural, né? Então, e aí as pessoas às vezes me procuram e falam, vou escolher a data do meu filho aqui, porque Deus me livre dele ser de gêmeos. Mas... Entre nós eu faria isso, tá? Olha lá, já tem... Inclusive, eu fiz um post no final do ano passado, que eu dei uma zoadinha no pessoal de gêmeos, né? Mano, velho do céu, mas me deu uma dor de cabeça a história. Os haters. A galera ficou brava, meu. Ficaram bravos. Quer ver? Aí, pronto. O pessoal ficou bravo comigo, meu. Mas eles falam, não, porque eu quero fazer esse negócio. E aí vem sempre essa questão, né? Tipo, se a astrologia é uma coisa que é espiritual e fala que você vai ser assim desse jeito, onde que entra a nossa habilidade de interferir nisso? Aí eu sempre falo, bom, essa resposta não está na astrologia. A astrologia, até certo ponto, ela é matemática, porque ela vai usar o cálculo da posição das coisas ali para determinar ou para determinar potencialidades da sua existência, porque a astrologia não fala quem você é. A astrologia fala quais são as suas possibilidades. A astrologia não vai falar que você vai ficar rico, que você vai ficar pobre, que você vai casar, que você vai separar. Não vai falar nada disso. Ela fala, ó, existe uma possibilidade aqui, existe uma possibilidade ali, que eu vou mostrar para vocês aqui já já. Quando você fala de determinar o nascimento de uma pessoa, eu não consigo falar, eu como pessoa, não consigo falar isso através dos olhos da astrologia, mas eu consigo pensar isso numa questão de espiritualidade. Quem garante que você ou seu médico definiu o horário de nascimento? Sim. Porque se a gente pensa num mundo onde você está integrado com a espiritualidade, você tem seus insights, você tem suas intuições, você tem seus sonhos, que às vezes são coisas suas, às vezes são coisas da espiritualidade. Quem garante que você definiu o negócio? Não, mas eu defini porque eu que escolhi, então hoje a mulher deita aí, que hoje vai daqui 9 meses, então é hoje o dia e pode ser prematuro, pode passar da hora. Interfere no meu pensamento. Tá bom, de onde vem seu pensamento então? Pois é.
Onde está a consciência? Onde está localizado? De onde vem isso? Ontem, inclusive, a gente teve um podcast ontem, um webcast, na verdade, né? Com uma pessoa que faz um treinamento, na verdade, né? Ele faz alta performance mental. Eu acho que eu vi a chamada disso. Cara, assim, a gente vai postar ainda. Foi um papo bravo ali, sensacional. Só que é o tal negócio, é consciência. Porque ele fala muito de sócios ocultos, né? São informações que você recebe de você mesmo que às vezes é contra o que você mesmo pensa. Da onde vem isso? Entendeu? Então não é uma... Será que é contra mesmo? Será que é um aviso? Se é uma proteção? Ou é a racionalidade que quer... Ou racional? Tem as coisas sob controle do plano que já foi traçado e não está ouvindo a intuição. Porque a gente não sabe o que é. A gente não tem ideia, velho. Na boa, a gente não tem ideia. É um papo muito louco, né? E aí entra aquele negócio todo que a gente estava falando, né? O que é espiritualidade, o que é Deus, se tem ET, se tem outras dimensões, a gente não faz ideia. Não é muito melhor você só assumir que você não sabe das coisas, você abraçar uma realidade e ao mesmo tempo de você abraçar essa realidade e defender aquilo como sendo uma coisa real para você, você também saber que existem outras verdades e coisas que você não consegue explicar ou talvez você não tenha a capacidade de compreender. Sim. E aquilo funciona daquele jeito para aquelas pessoas e tá tudo certo. E eu posso viver bem com você, com outro, sem precisar ficar com esse negócio de ficar se degladiando o tempo todo, né? As pessoas fazem questão, às vezes, de ocupar a própria vida tentando atrapalhar. Dar palpite na dos outros, né? Cara, minha vida já é muito complexa para ficar ligando pro que os outros fazem. E isso acho que é de signo, hein? Nós vamos nesse papo. Gêmeos. Os gêmeos. Eu tirar uma dúvida, tá ligado? Vamos lá, produção. Todo mundo fala, né? É porque não bate com o signo. Eu acho que... Eu comecei a ver um negócio sobre... Eu sou Libra. E eu acho que bate muito, porque dizem que Libra é totalmente indeciso, não sei o quê. Eu sou muito indecisa. Então, assim, eu acho que é totalmente... Se um dia alguém falar pra mim, Natália, olha, eu sinto muito, você nasceu dia 23 de setembro, mas você não é Libra, eu falo, não, tá errado, porque eu sou muito indecisa. E tudo que eu leio sobre o meu signo bate demais, demais. Então, Libra é isso mesmo, né? É totalmente indeciso. Sim, mas aí entra outros fatores. Então, deixa eu botar no mapa aqui que é importante, isso aí que você falou. Então, o que a gente tem? A gente tem o zodíaco aqui fora, na parte de dentro, os símbolos menores aqui são os planetas. Esses números que a gente está vendo são o posicionamento dos planetas dentro dessa circunferência. Então, a gente mede isso em graus. Então, por exemplo, aquele Sol está em 10 graus de Leão em 5 minutos. Tá? Então, isso é importante para a gente definir posicionamentos, porque tem algumas outras regras que tem ali dentro que precisam ser observadas. A astrologia não é... Quem que é o leão aí, só para... Esse aqui, o espermatozoide ali, ó. Podia ser o 69 ali, cara. Então... É câncer isso aí? Eu achando que ali era o peixe. Eu tava querendo que o meu fosse o 69, pô. Mas eu tô perto do 69, hein, cara. Então, tô pertinho. Tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa posição do Sol, aí tem os outros planetas, tem os signos aqui dentro, e aí a gente tem um negócio que é muito importante da gente ter o horário de nascimento das pessoas. E a definição do ascendente. O ascendente é essa setinha vermelha que a gente tem aqui. Ô, Paulo, então vamos lá. Para quem entendeu, eu achei que era só dia, mês e ano, e a data, o horário, então, é muito importante. Tem que ter. O horário é a cidade. O horário é que vai determinar o ascendente. Isso. Então, eu sou leão com ascendente em... Faço ideia. Entendeu? Que hora você nasceu? Não faço ideia. Então, aí, mãe, manda aí... Certidão de nascimento. E aí, dentro disso, ainda tem outras coisas. Cara, assim, a astrologia é um negócio que é mega, mega complexo. Caramba. Porque não é só você conseguir compreender quais são as características de um signo, por exemplo. Porque você sabe que Libra é indeciso, que gosta de relacionamento, que preza pela estética, que gosta da elegância, que tem um pouco de dificuldade de se posicionar. Cara, são cinco coisas que você consegue entender. Mas como que você interpreta isso dentro de um conjunto de vários outros fatores que é o grande lance. Sim. É por isso que você tem que ter pelo menos 3 anos de estudo direcionado. Não adianta você ser autodidata. Você vai aprender algumas coisas, mas as miudezas ali, as tecnicalidades das coisas, você precisa ter alguém te ensinando. Não adianta ter alguém junto. Acabei perdendo. E dentro do... Porque
Fala perto do microfone, aí senão não vai chegar. Exato. O signo, ele meio que interfere mais ou menos como que você é, né? Teoricamente é isso. E existe alguma interferência quando a gente fala, por exemplo, os asiáticos usam o horóscopo chinês? Ele tem alguma correlação com esse, por exemplo, alguma... Não tem nada. Não. O horóscopo chinês é outro... É outra coisa. Ah. Mas a gente começou a falar das constelações ali, dos signos. Qual que era a diferença entre constelações e signos? Ascendente. Então, quando você tem o horário, você marca o momento em que você nasce, que é o ascendente, e esse ascendente ele vai determinar o posicionamento das outras casas. Tá vendo que tem numerozinhos aqui dentro? Uhum. Cada casa é um setor da vida. Isso aqui é um relógio mesmo, né? Eu ia chegar nesse ponto. É um relógio. É um relógio. É um relógio. Porque... É um relógio. Aqui, ó, esse pedaço aqui é tipo 6 horas da manhã. Lá em cima, naquela setinha lá em cima, é meio-dia. Aqui é 8. Eu entendi que era um relógio, mas agora já não... É isso mesmo. Mas é um relógio, mas ele é diferente. Não é 1, 2, 3, né? É mais ou menos isso. Ele tem esse posicionamento que, entre aspas, são fixos, que na verdade não é, tá? É segredo. Então a gente tem essa determinação das casas, tá? Tá. O que acontece com isso é que cada casa é um setor da nossa existência. Então, por exemplo, a casa 2 é a casa de dinheiro. Ali dentro, a gente vai entender quais são as características que você vai visualizar e fazer a gestão das suas posses e finanças. Uhum. Tá? Então, na hora que você olha para isso, você vai ver que neste mapa, por exemplo, a casa 2 começa em Áries. Então, essa pessoa, ela tem uma atitude ariana com a questão financeira, que é a imprudência, a impaciência, a agressividade, o entusiasmo, a impulsividade. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Coisa pode ser bom, né? Você pode ser de um determinado signo, mas para uma determinada área você pode ter uma outra energia. Você tem um puxadinho para um outro. É isso. É isso. Aí você vai usar essa sua energia, uma aguinha, essa sua energia do Sol em Leão, e você vai mesclar com aquela outra. E aí você vai ter um resultado dessas duas porções, tá? Como eu sou taurino, e taurino é chegado na comida, eu gosto de falar que o mapa é como se fosse um bolo, certo? Se você falar para mim que você é de leão e achar que isso vai determinar alguma coisa para minha visão de você, é a mesma coisa que você falar que, esse é um bolo e ele é um ovo. O bolo ele é feito do ovo, com todas as outras mas ele é só um ingrediente da parada. O mapa natal, que é o mapa de nascimento, é exatamente isso. O nosso signo é só o ovo. É uma das... É um ingrediente do bolo. É um ingrediente que é uma boa parte, porque o Sol ele marca muito do desejo de quem nós queremos nos tornar. Sim. Então, o Leão, por exemplo, é um signo que vai buscar ser reconhecido pela maravilha única que ele é. Então, eu vou fazer um podcast brilhante, onde quem vai comandar o negócio sou eu. Eu estou aqui aparecendo, eu estou fazendo as coisas aparecerem. Então, aqui eu tenho uma característica de que eu quero fazer alguma coisa para que eu sinta que a minha existência está sempre... Valeu a pena. Alguma coisa. Isso é, obviamente, você tem um lado pejorativo, você tem um lado positivo. Aí, cada pessoa vai caminhar ali dentro, tá? Então, na hora que a gente vê essas condições aqui, a gente vê uma série de informações que constituem uma personalidade muito maior e muito mais complexa. E aí a gente vai ver vertentes de comportamento diferentes. O que quer dizer? Que você e todos nós que temos um mapa natal, independente se você nasceu na China, na Angola ou em São Paulo, todo mundo tem um mapa natal. Você pode calcular, porque é uma técnica matemática de fazer esse cálculo. Então, todo mundo tem aquilo. E aquilo representa várias formas de comportamento diferentes. Uma pessoa que nasceu no mesmo dia que você, na sala do lado de parto, tem exatamente o mesmo mapa. Mas é uma pessoa que foi criada numa família, sei lá, uma família com mais problemas financeiros, por exemplo. Ela enxerga uma realidade, ela entende um mundo de uma outra forma diferente, mas com a mesma base. Então, ela vai buscar soluções com a mesma energia, mas com expressões diferentes. A estrutura familiar, a ambiência, tudo isso afeta na astrologia. Afeta tudo. Né?
Mas a base é sempre a mesma. A base é a mesma. E a gente tem o poder de, por exemplo, não vou dizer mudar, que mudar é uma palavra muito forte, mas de contornar, por exemplo, o nosso mapa astral. Eu não sei se existe um mapa astral ruim, isso daqui está predestinado a ser um bosta porque tem um mapa astral horrível. A gente tem o poder de desviar do nosso mapa astral, caso ele não... Você pode fazer o que você quiser, cara. Você pode fazer o que você quiser. Se vai conseguir, já é outra coisa. Quer ver um exemplo? Uns anos atrás, eu conheci uma pessoa que ela falou assim: ah, você é astrólogo? Jura que você acredita nessa bobagem? Tá. Você tá zoando, vai. Eu falei, não, falando sério. Não, porque isso aí é uma bobagem, porque não sei o que lá. Eu falei, tá bom, mas você já fez seu mapa? Não, nem me deu trabalho de fazer isso aí, porque isso aí é uma bobagem. Eu falei, tá bom, mas posso pelo menos dar uma olhadinha para te mostrar? De repente eu nem sei por que eu tava me dando trabalho, mas posso te mostrar algumas coisas diferentes, porque eu acho que vale a pena a gente experimentar coisas que a gente não conhece. Totalmente. Sair um pouco do preconceito, o que eu tava falando para você, saber que existe alguma realidade que a gente não domina que pode ser verdade para aquelas pessoas lá e tá tudo certo. O inexplicável existe. É, mas Né? não faz sentido. E aí falei, me dá. Aí a pessoa me passou os dados, eu fui lá, coloquei, a pessoa tinha Sol em Capricórnio e Lua em Virgem, que são os dois signos mais céticos. Aí eu falei, olha só, isso aqui é assim, assim, assim. Ah, mas você escolheu essas palavras, desse monte de coisa que eu falei, você escolheu exatamente isso para poder... Aí eu falei, tá bom, então vamos deixar de ser Capricórnio para ser Peixes. Faz aí. Seja artística, indisciplinada, displicente, espiritualizada, mediúnica, astrológica. Seja aí, faz. Aí você tá falando de mim. O quê? De indisciplinado. Mas você, que nem você falou, você é Eu sou peixes. então, mas ó, você tá trabalhando com arte. Isso aqui, de certa forma, é uma arte. Sim. Você tá mexendo em todas essas expressões ali, mexendo na cor, mexendo no som, essas coisas. Você tá trabalhando uma veia artística dentro disso. Entende? Então, quando você tem uma visão que que você fala, a astrologia não determina quem eu sou. Certeza absoluta, você é quem você quiser ser. Com certeza. Sim. Mas eu acho que já tem o vai pezinho ser muito difícil você agir de uma forma diferente do que o seu mapa. Total. Eu me sinto leão. Eu me sinto leão, mas tem algumas coisas que eu leio que eu não concordo, mas de repente não é. Porque a gente não se encaixa em tudo. De repente é do ascendente, né? Então, exato. Entendeu? Não é? Libra. A gente não se encaixa em tudo, porque cada signo e cada planeta tem uma cacetada de características. Sim. Que eles estão vinculados mais ou menos dentro do mesmo escopo. Então, quando a gente fala de Saturno, por exemplo, que eu falei para você lá atrás, Saturno em Capricórnio, são símbolos de disciplina, de métrica, de regras, de tradicionalismos, de fronteiras. Eu estou falando sobre coisas aqui que estão encaixadas dentro desses limites. Eu não estou falando sobre criatividade, eu não estou falando sobre espiritualidade, eu não estou falando dons artísticos, eu estou falando sobre atuação matemática específica. Então a gente usa isso aqui dentro daquele espaço lá. Mas a gente tem outras características que atuam de formas diferentes que podem muito bem estar ligadas com a sua existência, que não com esse ponto que você está lendo. Quando a gente olha a gente observa um signo, a gente vai ver esse monte de regras aqui e a gente pode muito bem, em algum momento ou outro da nossa vida, identificar que isso aqui aconteceu. Mas conforme a gente vai amadurecendo e não envelhecendo, a gente vai lapidando essas características e buscando ser o melhor que aquilo pode ser. Por exemplo, eu sou taurino, pela trilionésima vez, eu sou taurino. Taurino, o negativo de taurino é preguiçoso, é procrastinador, é lento. Tá certo que às vezes eu posso ser um pouquinho devagar para acordar, mas, né? Mas assim, procrastinador e preguiçoso, são coisas que não fazem parte da minha vida há mais de uma década já. Ó, há mais de uma década. O que quer dizer? Lá já teve. Lá atrás, que eu acho que a minha sorte, entre aspas, dessa vida é que meu pai sempre me incentivou no esporte, sempre. Ele percebeu alguma coisa para mim e falou, meu, vai. E isso ajuda muito com a procrastinação e com a preguiça. Minha preguiça era de sábado e domingo, porque eu treinava, sempre fui atleta, mas atleta competição. Inclusive eu falava que a frase mais imbecil do mundo é importante é competir. Sim. Se você acha que isso é verdade, é porque você não... Não, tá ali pra pôr.
Na verdade, depois eu mudei de opinião, tá? Eu já não acho que é mais tanto assim. Mas o ponto é que eu passava a semana inteira nessa dinâmica esportiva super intensa e final de semana eu passava sábado e domingo bundando jogando videogame. Isso até não faz tanto tempo assim. É que às vezes é bom, né? Passar um sábado e domingo sem... Mas é verdade, você para, né? Você não pode fazer com que isso se torne a sua verdade. Ouvi uma frase da Marília Gabriela, aquela apresentadora que ela não apresenta mais, né? Perguntaram para ela, o que você gosta de fazer? Nada. E eu amo não fazer nada. Mas como nada? Eu gosto de não fazer nada. É a minha atividade principal. E, pô, às vezes você tá naquela pegada de... Né? Uhum. Né? E você tem essa... E aí é uma particularidade de alguns, sim. De alguns, exatamente. Porque tem gente que não consegue. A gente eu pego no pé de Gêmeos porque eu acho super engraçado que o pessoal se dói, né? Mas o signo de Gêmeos, o signo de Aquário, Urano, planeta Urano, o Gêmeos, Sagitário, são signos que têm características Yang, que a gente tem várias Yang. Yang. A gente tem várias composições diferentes, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque é muito extenso, mas são signos que se movimentam para fora, eles vão fazer coisas, eles têm esse comichão interno de fazer, quero fazer. Sim. Você põe um humano sentado no sofá um dia inteiro, olhando a grama crescer, o bicho vai morrer de tédio, velho. Agora, se você falar pra mim, Nandão, senta lá, meu, vê o pôr do sol, toma um cafezinho, fica com o pezinho na grama ali. Velho. De boa. Eu acho que eu tenho um pouquinho de todo. E aí você pode falar, pô, mas você não pode ser mais agitado? Eu posso, em alguns momentos, em algumas situações, eu vou ser mais agitado, mas a minha tendência, ela é mais parada. Tem outras pessoas que são super agitadas e que não conseguem viver. Atibaia, por exemplo. Atibaia é uma cidade que é super tranquila. O que não consegue viver aqui dentro, que é muito parado. Exatamente. Exatamente. Horrível isso, né? Eu já busquei isso pra vida, então é difícil. Atibaia, para mim, é um dos locais que eu falo, não sei se tem a ver com a astrologia, mas assim, sabe quando você se encaixa num lugar? Cara, eu me encaixo aqui. Então, eu já fui em outros lugares, já morei em Araras, morei em São Paulo, que não volto nem a pau. Não, de jeito nenhum. E não tem como. E aqui é um lugar que eu me encaixei. Então, tipo, talvez tenha a ver com signos e com mapa, mas, cara, não me vejo morando em outro lugar hoje, assim. Cara, talvez seja mais uma questão de consciência. Porque eu morei em São Paulo minha vida inteira e quando eu... Mas voltaria? Não. Então, Eu já não gostava muito. Então, é isso. Depois que eu fui morar, eu morei 4 anos no interior com os meus pais um tempo atrás. E eles moram num lugar onde era uma fazenda que foi loteada. O condomínio é eles e as vacas. É isso aí. Esse é o que eu quero para daqui uns 10 aninhos. Mas, enfim, vamos voltar num ponto aqui. Bora. Que é assim, quando a gente fala dessa questão do signo, a gente fala de características que a gente pode se identificar. Muitas a gente se identifica, outras não. Algumas características você fala, pô, mas peraí, eu sou assim. Por que não tá aqui? Aí fala, bom, é claro, você não pode definir uma pessoa por um símbolo. Sim. Você tem influência dos 12 signos, dos planetas, Sol e Lua, e vários outros símbolozinhos, além do posicionamento por casas. A cada casa, ela está mais ou menos relacionada, mais ou menos não, elas estão relacionadas com os signos. Então, elas têm características similares. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse Sol aqui, vamos imaginar que ela está com um Sol na casa 7. Para o pessoal que está em casa entender aqui, qual que deve estar todo mundo com a mesma dúvida que eu estou aqui, porque eu estou olhando... O que é o que aqui? Já descobri que aqui é o leãozinho, mas de lá... Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Legal. Então vamos lá. Ali é o solzinho. O sol. Onde você está? Nesse caso, essa pessoa nasceu 8h15, né? 8h13 lá. Se ela tivesse nascido às 6 horas da tarde, às 18, esse sol estaria ali em cima na casa 7. Tá. Ele volta um pouquinho, tá? Porque ele é um ciclo. Começa às 6 horas, meio-dia, aqui é meia-noite, aqui é de madrugada, tá? Isso para todos os mapas, não é só esse, né? Então, se você nasce mais ou menos às 6 horas, o sol tá ali na casa 7. A casa 7 é a casa do casamento. É a casa das parcerias, das sociedades do casamento.
que quer dizer que independente do signo que tem ali, se você tiver Sol em Capricórnio de casa 7, quer dizer que você tem dentro da sua expressão capricorniana uma camada Libra. Então você pode ser uma pessoa em Capricórnio que tem uma dificuldade de se colocar no mundo, que é o que a gente falou ali, né? Então você absorve, você tem uma certa expressão daquele outro signo também. E aqui, esse negócio pode ser um pouco complicado, mas não é que a casa 7 é Libra. A casa 7 é relacionada com Libra. Relacionada. Tá? Então, isso, às vezes, a galera tem um pouco de dificuldade. Não é uma ciência exata, não é nenhuma ciência, né? Mas não é algo exato. Ele sempre pode estar, vamos dizer, o signo de Leão, ele pode estar em diversos outros, em todos os lugares. Todos os lugares. É isso, é isso. Com certeza. É isso aí. E Deixa eu deixa eu só complicar um pouquinho aqui. Eita! Porque você tem, imagina, o Sol em Capricórnio. Então você tem um Sol com uma energia, uma expressão capricorniana. Na casa 7, que é uma casa de Libra, e ainda fazendo conjunção com o planeta Júpiter, que é Sagitário. Tá, porra. Entenderam? Então como é complexo. Complicado. Exatamente. Assim, você pega uma pessoa que é de Gêmeos, lá vou eu e os Gêmeos, mas é que Gêmeos é mais fácil de entender, porque os Gêmeos, ele é mais simplão. Não, você pega uma pessoa com Sol em Gêmeos, então o signo de Gêmeos, ele tem como característica a socialização, a curiosidade, a leitura, a conversa, a busca por informações através do contato com outras pessoas e informações diversas no mundo. É aquele tipo de gente que você abre o computador ali, tem 70 milhões de abas abertas que a pessoa não faz a menor ideia do que aquilo aconteceu, sim, mas tá lá. Você abre um mapa desse e fala assim, pô, signo de Gêmeos é uma pessoa que fala muito. Aí a pessoa olha para você, não, eu sou super quieto. E na hora que você vê o mapa, você vê que ela tem o Sol em conjunção com Saturno. Saturno é um planeta de limitação, ou seja, ela é uma pessoa que tem mais dificuldade de se expressar externamente, mas internamente ela pode ter 500 pessoas. Então, essa ela só não foi para fora, mas ali dentro tá. O Gêmeos está ali dentro, né? Essa mistura de fatores é que transforma a astrologia numa coisa muito mais complexa, e a minha bronca sempre é a hipersimplificação disso para você achar uma forma de divulgação e para você fazer piada. Então, tem vários perfis que inclusive são feitos assim por astrólogos muito competentes e que vivem soltando meme por aí. Que meme é engraçado, né? Você faz um negócio... É bom também. Divertido, mas mas eu olho essas coisas... A Carol até sabe, né? Carol é minha esposa, né? Quando eu apareço na sala, meu carro, coisa, eu falei, já viu piada de astrologia, né? É que as pessoas falam, um astrólogo, vou mandar piada de astrologia para eu quero morrer. É que quando você não entende, você quer... É que nem, pô, quando você não entende uma coisa, às vezes você pode estar falando um negócio que geralmente é sua curiosidade, mas você pode estar falando uma besteira do tamanho do mundo. Mas é o que a internet hoje. É o que a maioria das coisas que acontece hoje. Eu recebi outro dia uma postagem de um perfil grande do Instagram mostrando os signos correndo na praia. Puta merda. Velho, eu quero morrer com essa Bora, vamos achar para colocar aí em produção. Eu quero morrer com essa... Apesar de que algumas coisas são coerentes, que você pega a característica daquela expressão e você estereotipa aquilo. Sim. Funciona. Mas como a gente está vendo aqui, ó, esse mapa, por exemplo, ó, tem Sol em Leão, tem Ascendente em Peixes, tem Lua em Aquário. A base de personalidade de uma pessoa, quando a gente faz a avaliação do mapa imediata, ali, a primária, né, é Sol, Lua e Ascendente. O Sol fala quem você quer ser, a Lua quais são os seus sentimentos e o Ascendente mostra o seu comportamento físico, que o Ascendente... Peraí, repete isso para a câmera aqui que eu achei isso legal, hein? Vamos lá, como que é o negócio aí? O Sol... A base da personalidade da pessoa. O Sol é quem você quer ser, é quem você quer se tornar. Então, quando você é leonino, você quer se tornar a melhor expressão daquele signo. Então você vai encontrar ferramentas no seu dia, sim, para chegar naquele ponto lá. Uhum. Só que isso é uma energia, entre aspas, que não é bem desse jeito, mas é uma energia consciente. Ou seja, você fala, cara, isso aqui é da hora, quero fazer essa parada. E se você fizer essa parada aqui,
eu vou me sentir que as pessoas falam, pô, aquele negócio é da hora. Sim. Consegui fazer, consegui chegar lá. Então, você usa aquele negócio para poder te direcionar na vida e alcançar essa realização pessoal. A lua é o que você sente. O sol não tem emoção. O sol tem projeção. O sol tem desejo. A lua fala sobre as nossas emoções. Então, a lua, para mim, que uso a astrologia de forma terapêutica, a lua é o ponto mais importante no mapa de qualquer pessoa. E vários colegas astrólogos vão discordar de mim, porque a gente tem várias vertentes diferentes, né? Uhum. E vão falar que não é. Tem gente que vai falar que é o mapa inteiro, tem gente que vai falar que é o ascendente, tem gente... visões diferentes. Para mim, importa muito como você se sente. Porque Sim. a emoção, o tesão que você tem na vida vai me falar o quanto que você consegue ir atrás dos seus objetivos. Total. Porque se você tá... Cara, pode estar caindo O mundo, lá fora. você vai... Pode estar uma merda, você vai lá e você Vai fazer. vai sair Vai fazer. com as galochas, com as capas de E chuva. vai fazer. E vai. Exatamente. É isso aí. Agora, se você tá infeliz, se você não vê resultado no seu trabalho, se você tomou um pé na bunda, se você não consegue realizar nenhum objetivo, não tem nenhum resultado expressivo, você entra num estado depressivo, pode estar mó sol lá fora, pode estar rolando um pagodão, todo mundo tomando uma Que você tá vendo a chuva. pinguinha com o que você tinha me falado ali no começo. Você vai querer ficar no seu quarto em posição fetal chorando o dia inteiro, mas pô, só a galera tá se divertindo lá fora, então não faz diferença o como as coisas estão lá fora, faz diferença como tá aqui. Sim, exatamente. Então a lua vai mostrar pra gente qual é o tipo de alimento correto, entre aspas, que você tem que fornecer para sua energia emocional para você conquistar qualquer coisa que tem do lado de fora. E isso é muito importante do ponto de vista de autoconhecimento. E quando a gente conversou anteontem, você me perguntou qual que é o benefício que a astrologia pode trazer para a pessoa. Sim. A astrologia pode fornecer insights sobre o que é que você tem que colocar na sua vida para conquistar tudo o que você quer. Independente do que for. Não faz diferença se você quer ter filho, se você não quer trabalhar, se você quer ser milionário, se você quer viver comendo mato na fazenda. Não interessa. O que interessa é qual que é o seu conhecimento. É alinhar sobre a sua energia para poder ir buscar o que você quer. Caramba, isso é forte. Por exemplo, Legal. eu tenho lua em escorpião. O signo de escorpião é o signo do mistério, do oculto, do místico, do que existe de escondido dentro da mente das pessoas. Então, eu direcionei a minha vida para aprender mais sobre o que acontece, o que está de escondido dentro da sua vida. E é o signo mais atacado aí, não? Pelo menos pelos leigos. Existe um signo que, por exemplo, ele é massacrado como escorpião e não é tanto assim, e existe um outro signo que, pô, esse signo, o cara é de Libra, e também não é desse jeito. Existe isso ou vai de tudo que você falou? Mas é que assim, cada signo é difícil. Eu tenho uma mãe que é de escorpião, amo muito minha mãe, mas é difícil lidar com uma pessoa de escorpião. E não, né? Teoricamente, não sei, Mas, né? é que depende também muito de quais são as suas habilidades de lidar com determinadas coisas. Então, Porque é aquele negócio que a gente falou sobre compatibilidade ou incompatibilidade, né? Se a gente fala, pegando um negócio de Libra, por exemplo, Libra, os signos sempre trabalham em conjuntos, você falou, né? Pode ser conjuntos. Mas eles sempre... Pode ser correlação, conjunto, polaridade e tal. Sempre tem um oposto. Sim. O oposto de Libra é Áries. Teoricamente, quem tem... fica o que a gente chama de oposição, tá? É um imã ao contrário. É mais ou menos isso. Mesmo... Aí quando o negócio fala, os opostos se atraem. Ou pra onde? Pra onde? Pra onde? Tem como. Não. Mas não. Eu sou um cara teimoso pra cacete, não sei se é leão. Eu sou um cara teimoso pra cacete e às vezes minha mulher fala, eu prefiro estar em paz do que estar com razão. Porque se eu tivesse uma outra leonina aqui dentro, provavelmente um dos dois já estava... de poder. Ia ser um duelo, Exatamente. Mas o ponto por exemplo, eu sou peixes. O que seria o oposto do peixes, por exemplo? Virgem. Então, teoricamente, o que o virgem teria
é algo que me irrita, por exemplo, não me irrita ou não bate no vídeo. Vai dar atrito. Aí eu já começo a ter um pouco de dificuldade para responder isso, porque a minha resposta para você seria depende. Aí você perguntar qualquer outra coisa, eu vou falar depende, porque eu não sei seu mapa. Depende de tudo isso aqui, ó. Depende dessa combinação. É. Por exemplo, eu acho que o eixo mais difícil da astrologia é Gêmeos e Peixes. Caceta, Peixes e Virgem. Eu acho que é o mais difícil de todos, porque o Peixes, ele é um suprassumo da subjetividade, da capacidade artística, né? De você ter essa conexão, entre aspas, com o divino e vivenciar isso, vivenciar a vida através disso. O Virgem é completamente o oposto. O Virgem é o máximo do matemático. É o mais cético que você pode imaginar possível. Então... Um vai estar falando amém, o outro vai estar falando isso não existe. Exato. É isso. Então, e aí fica difícil. Só que se você pensa que isso aqui fica constantemente se misturando... Sim. Existem pessoas que têm... Inclusive, a minha esposa, Carol, ela tem Sol em Peixes e Lua em Virgem. E eles estão em direta oposição. Então, você tem dois símbolos que são opostos, trabalhando dentro da mesma existência em conflito. Então, lembra que eu falei que o Sol é o meu desejo, é quem eu quero desenhar, e a Lua é o meu sentimento? A Lua vai mostrar qual que é a segurança emocional que você busca. E o Sol é qual que é a sua realização preferida. Se eles estão em oposição, como é que você faz? Porque o Virgem, ele vai falar sobre o pragmatismo, a previsibilidade, o tamanho da situação, e o Peixes é a entrega. É outra coisa. Total. Então você tem um cabo de guerra interno que gera muita angústia. Então, quando você falou qual que é o benefício de você ter astrologia no seu dia a dia, é você conseguir compreender que existe essa dissociação de desejos internos e que você precisa achar uma forma de equilibrar essas coisas. Por exemplo, mais uma vez, a Carol, né? A Carol... Precisa virar uma balança, um ponto de equilíbrio, né? Mas é compreender por que aquilo está ali. Porque não é só entender que a Lua em Virgem e o Sol está ali e pronto. Não, mas qual foi o contexto da sua vida de uma forma inteira, desde a hora que você nasceu, que te levou a ter valores que preenchiam um ou outro lado, que faz com que os dois entrem em conflito. Na hora que você consegue compreender isso, você começa a criar hábitos que unem as duas situações. Legal. Então, é um trabalho que é um trabalho de longo prazo, é um trabalho complexo e que depende de muita força de vontade e coragem. Porque trabalhar internamente... Eu vou falar para você que às vezes é difícil. Carol, antes de ser sua esposa, ela foi sua paciente. Foi minha cliente. Cliente, no caso, né? Não é paciente porque não é um tratamento, no caso, né? Ou é errado falar paciente? Eu sou paciente do meu dia a dia. Seria um cliente. É um cliente, E aí ela chegou com, exatamente, como você disse que ela tinha as contradições internas. Ela chegou com... A cara vem de 17 anos de mercado corporativo. Diretora de não sei o que lá, e super bem reconhecida e multinacional. Os caras tava completamente infeliz, deprimida, com Sol em Peixes, cara. Tem um lado espiritual chamando ela para realização nesse sentido. E ela começou a estudar várias coisas e ela começou a falar, cara, não é possível. Eu tenho um salário super bom, uma posição absurdamente invejável, eu não estou me sentindo feliz. Eu estou sentindo a minha vida me chamando para outro lugar. E como que eu faço isso? Aí ela caiu de cara com o astrólogo e falou assim, larga essas coisas e vai fazer o que você tem que fazer. Aí ouviu. Aí eu falei, dançou, né? E aí ela saiu, ela tá no final de uma fase de transição de carreira onde ela abraçou a capacidade terapêutica que ela tem. E ela tá numa ascendência, tá maravilhoso de assistir. Tem pessoas que elas não conseguem se encontrar dentro dela. A gente tá com um caso recente aí, até comentei ontem no podcast e vem a calhar também. O Whindersson Nunes, que até ele é morador de Atibaia. Não sei se ele tem casa em Atibaia aqui. Inclusive estão tentando trazer você, Whindersson. Pode vir e vamos fazer uma consultinha, porque você vê que ele é um cara que, pra gente, teoricamente, o cara tem tudo. O cara tem fama, o cara tem dinheiro, né? Ele tem tudo que o dinheiro pode comprar. E é um cara infeliz, vamos dizer infeliz, né?
se internou agora por conta de problemas, depressão, teve outros probleminhas também que a gente não vai citar aqui para não cair a live, mas é isso. O cara se internou porque ele não consegue se encontrar, né? Porque a depressão acho que basicamente é isso ainda. A pessoa não se encontra, ela não está feliz com o estado atual dela. E você vê que não é nada disso. Você nem está falando da sua esposa. Tinha dinheiro, tinha tudo, só que não estava feliz. Acho que é o que o cara está vivendo hoje. Ele está... Mas você concorda comigo que isso não é uma questão que, obviamente, ele faz parte desse contexto. Eu não conheço a história dele. Eu assisti alguns vídeos dele lá no começo, mas faz muito tempo que eu não vejo nada. Mas você concorda comigo que isso é uma questão de uma sociedade que é ensinada, entre aspas, porque ninguém ensina coisa nenhuma pra gente, muito menos ninguém ensina ninguém a pensar. Pensar, você tem que ter um esforço individual. Sim. De uma sociedade que é doente, cara. Total. E eu não tô falando que o mercado corporativo, o mercado financeiro, o setor público, não tô falando que isso não tem seu valor. Tem seu valor, mas a forma como isso é apresentado pra gente, a forma como nós somos obrigados a preencher várias checklists ali, né? Vários itenzinhos. Para ser socialmente aceitável. Para ser uma pessoa reconhecida como uma pessoa de sucesso. E aí a gente entra naquele outro ponto que a gente conversou também, de que muitos desses itens aqui podem não ter nada a ver com você. Porque só que as pessoas se cobram e elas são cobradas por outras pessoas e acabam pegando aquilo para ela, que é uma coisa que não pertence a ela. Por exemplo, o que eu quero... você perguntar, Renê, o que você quer para daqui 10 anos? Eu quero uma chácara, quero uns bichos e quero sossego. Porra, mas leão não é assim. Eu sou assim, entendeu? É de mim. Então, Por que leão não seria assim? Então, não sei. Exatamente esse é o meu ponto com relação à analisação astrológica. Por quê, né? Por quê? Não tem o porquê, né? Exatamente. Faz um sentido limitado, mas quando você pega e olha o quadro geral das coisas e você vê que, de repente, você tem aqui embaixo na casa 4, por exemplo, é a casa da moradia. É a família onde você foi criado e é onde você quer morar. Se você tem uma condensação de planetas aqui embaixo, dependendo de qual planeta que é e de signo que tem ali, ele pode muito bem te direcionar para uma vida pacata, mesmo sendo com signos mais externos, como o leão, por exemplo. Sim. Então, essa composição inteira vai fazer com que a gente tenha uma ideia de que a astrologia é uma ferramenta para você entender qual é a sua realidade, para você melhorar a sua percepção sobre você mesmo e trabalhar dentro desse sentido. Quando você começa a estudar o mapa e você começa a falar com o astrólogo, fala, olha, tem isso aqui, você já usou isso aqui? Não, sempre quis. Mas meu pai sempre falou que eu precisava trabalhar em banco porque eu precisava ter garantia do plano de saúde, da carreira, não sei o que lá, mas nunca que você vai ganhar vida sendo astrólogo. Quem que quer ser astrólogo, velho? Fala a verdade. Mas quem disse que eu quero ser milionário? É aí que tá, né? Então, mas aí é que tá, porque o valor, e eu não estou descartando o valor do dinheiro, o dinheiro é absurdamente importante para nossa existência. Essencial. É essencial. Talvez eu acho que o dinheiro seja o maior desafio da humanidade hoje. Quando você conseguir resolver isso aqui, a gente muda de nível. Dinheiro e internet. De internet hoje é um desafio. Às vezes as pessoas falam assim, não, porque a gente vai ter uma mega crise financeira e vai resetar todo o sistema. Nós vamos viver sem... Não vai viver sem dinheiro, cara. Não tem como. Não vai viver. Ele existe desde a moeda de troca. A moeda de troca, os caras... Ele trocava isso por isso. Eu tenho, você não tem, a gente troca. Só que é o mesmo... Quanto tempo você dedicou para fazer isso e exatamente, a gente troca o tempo por moedas, né? Só que aí o que é o problema, pelo menos da minha visão, é o excesso que é colocado nisso. Porque você mesmo citou o caso do Whindersson. Ele tem todo o dinheiro? Sim. É isso que ele precisa para ser feliz? Não, pelo jeito não. Você... uma entrevista... Onde que foi? Ele não é... Foi. Mas a pessoa falava assim, se você conversar e pegar as pessoas mais ricas do mundo e perguntar o que elas fariam de diferente, quanto que elas precisariam de dinheiro, quanto mais velhas elas são, né? Quanto você precisaria de dinheiro a mais para se sentir realizado?
A pessoa fala, Não é o dinheiro, o né? meu problema é utilizar melhor meu tempo. Tempo. Sempre o tempo. O cara fez uma pergunta, voltando ao Windows, o cara fez uma pergunta para ele e ele falou que se ele pudesse excluir uma das coisas, seria a fama. Porque o dinheiro, obviamente, cara, se você souber utilizar, aquilo te traz segurança, conforto. O dinheiro não é ruim, é o que você faz com ele. Exato. Né? Ruim é o caráter das pessoas. Né? É ruim, exatamente. E isso te potencializa. Infelizmente, o dinheiro te potencializa. Se você é ruim, vai potencializar. Como você é bom, vai potencializar. Você vê muita gente doando aí fortunas, porque... Só que no caso dele, o que atrapalha, o que acho que está em, vamos dizer assim, conflito com a vida pessoal do cara, é o tal da fama. Porque ele fala, eu não posso ir num barzinho, tomar uma com um amigo, eu não posso ir num shopping, eu não posso ir num mercado, porque o cara não tem liberdade mesmo tendo tudo isso. Entende? O cara é aprisionado. Aprisionado. E, lógico. É aprisionado. Só que ele buscou por isso. Não foi, então, mas não foi uma fama. Buscou porque ele estava fazendo uma coisa que tinha sentido para ele. Ele não buscou necessariamente o aprisionamento. Aí, né? Tá aí. Em algum lugar tá ali. Mas ele não buscou necessariamente o aprisionamento porque ele não sabia que aquilo ia estar lá. Sim. Ou até sabia, mas ele julgou que aquilo não ia acontecer com ele. Sim. Mas ele estava construindo alguma coisa a partir de uma verdade dele. E é isso que a gente tem que buscar. É a nossa Ou através de uma verdade de alguém, porque deve ter... só quem vai ter valor é o cara que é famoso. Talvez o cara tenha buscado alguma coisa que nem é o que ele... Pode ser o meu ponto, é que ele pode não ter sido isso conscientemente. Sim. Que é muito do que a gente faz. A gente vai buscar nesses estímulos inconscientes, né? E assimila informações que não são verdades, ou pelo menos verdades pra gente, e a gente vai tentar buscar essa história, né? Então isso acaba ficando meio nebuloso internamente. Totalmente. Você falou o negócio de dinheiro, cara, eu lembrei de uma história. Em 2017, 2018, eu passei por uma crise que eu nunca tinha vivenciado uma coisa daquela. Como foi para você, eu sempre fui atleta, né? Quando foi lá para 2010, eu conheci o diabo do CrossFit, né? Só que aí, como eu sempre fui atleta, eu fui, pelo menos, tentar ser atleta, né? Então, eu me dedicava muito para isso. E quando chegou 2014, eu abri a minha academia em São Paulo. Naquela época eu estava casado e me endividei para abrir a academia, aquela coisa toda. Bom, resumo da história, né? 2017, faliu. Pandemia? Não, foi antes. Foi antes. A pandemia foi antes, porque eu fui beneficiado com isso. Sim. Até nisso eu tive sorte. Mas eu quebrei e eu perdi tudo, cara. Perdi tudo. Eu perdi a empresa, eu tive que vender a empresa por uma miséria. 6 meses depois perdi meu casamento. Aí depois também eu fiquei 3 meses sem ter onde morar, que eu ia de sofá para sofá. Caramba. E aí depois, quando eu consegui um lugar para morar, eu dormi 1 ano e pouco no chão, porque eu não tinha dinheiro para comprar colchão, ou para não comprar cama, eu tinha só um colchãozinho fininho. E eu tive que dirigir, fazer aplicativo, né? Sim. Para poder ter uma grana. Porque naquela fase, eu diminuí muito meus atendimentos de astrologia para poder dar conta da demanda que a academia me dava. Isso foi um desvio de caminho, assim, absurdo, que um outro dia a gente entra nesse assunto, que é uma história mexicana que não acaba nunca. Mas ela... Cara, todo dia que eu entrava no carro, eu não sei, clinicamente talvez eu não estivesse em depressão, mas eu me sentia como se estivesse em depressão, né? E eu dirigi durante 1 ano e pouco. E, cara, fazer isso em São Paulo é insano. Cara, mas é insano. Eu tive consequências físicas que levaram mais de 1 ano para sair do meu corpo por causa daquilo. Mas o ponto é que eu estava num estado completamente lamentável ali. E eu lembro que eu estava passando uma vez no centro de São Paulo, e eu estava bem no centro mesmo. Eu subi um viaduto, e eu estava descendo assim, e parei no farol. E vi aqueles caras vendendo ambulante, né? E eu pensando, cara, o que eu vou fazer na minha vida, meu? Eu não posso ficar aqui. Eu tava assim, eu era a pior pessoa desse mundo, eu era o mais incompetente, frustrei minha família, frustrei meus amigos, perdi meu casamento, eu tava num lugar assim horrível. E aí um cara veio, essa história sempre me emociona, cara, ele veio, ele colocou no meu retrovisor uma balinha ali, que o pagamento era R$2. E a frase era: você não deve ser julgado pelo que você tem, mas pelas suas atitudes quando você não tem nada. Pô, isso veio, cara, isso veio num dia que eu tava no fundo do poço.
E aí, se eu falo para você que não existe sincronicidade, que não existe espiritualidade, que não vem mensagens de outros lugares, eu falo, cara, não é possível. Cara, eu acho que é realmente isso que você falou, assim. Você conhece a pessoa em duas ocasiões, ou quando ela tem muito, ou quando ela não tem nada. Porque assim, quando a pessoa tá no meio do negócio ali, cara, pô, ela pode ser. Agora, quando ela tem muito, ela vai mostrar quem realmente ela é. E quando ela não tem nada, ela vai mostrar também. Então são os extremos. E aí, cara, como é gozado, como uma frase despertou talvez uma mudança de Eu vida. fico todo arrepiado aqui. Uma frase. Não, aquele momento, eu falo assim, foram os 2 piores anos da minha vida. 2018 em especial. 2018 foi terrível, assim. Foi muito ruim para mim. Mas eu ainda acho que 2018 foi o ano mais importante da minha vida. É, Porque se eu não tivesse passado por aquilo ali, aprendizado. com certeza eu não saberia o que eu sei hoje. Eu não teria a minha capacidade de lidar com as pessoas que eu tenho hoje. Eu não teria o sucesso que eu tenho hoje se eu não tivesse tido aquele. Foi uma escola dolorosa, mas foi uma escola, né? E aí e aí a gente entra no ponto que você me perguntou lá. Será que a gente consegue ser diferente? Ou a gente consegue contornar o mapa e ir para outro lugar? Eu acho que o mapa ele ajuda a gente a entender quem nós podemos ser. E quando a gente olha para isso, a gente identifica onde que está o nosso calcanhar de Aquiles. E quando a gente vê qual que é o problema, você não tem outra opção a não ser tentar resolver aquele problema, porque aquilo não vai embora. Sim. E uma situação específica, uma atitude. E aí a gente volta no ponto que alguém me perguntou, e você me perguntou a respeito do negócio das linhas. Aqui no meio, ó, você tem esse monte de linha verde e azul aqui, tá? Isso aqui são ângulos que os planetas formam entre si, que geram conexões. Essas conexões a gente chama de aspectos, tá? Que é a parte mais difícil da astrologia, de conseguir interpretar isso. As pessoas se perdem freneticamente nessa história. Inclusive, anos atrás, eu abri uma turma do meu curso de astrologia, e eu recebi uma mensagem de um perfil de uma astróloga. Nando, quanto que é seu curso? Quero estudar. Aí eu falei, beleza, né? Vamos lá, não sei o que lá. Mas eu comecei a olhar, naquela época a mulher já tinha, sei lá, 50 mil seguidores e vários posts falando disso. Eu falei, mas peraí, eu tô abrindo um curso básico, você viu, né? Sim. Não, eu vi. Mas é que eu vi que você vai dar aula de aspectos, né? Eu falei, claro, né? Tipo, não... É um básico. Básico, né? Aspectos, sim. Não, é que eu sei tudo de signos, mas eu não entendo nada de aspectos. Então virei. Eu falei, mas como? Você tem 50 mil seguidores falando de astrologia que... Né? Mas infelizmente a gente tá vivendo esse mundo onde todo mundo sabe de tudo e ninguém sabe de nada, porque... Mas enfim, os aspectos, eles vão mostrar pra gente quais são os pedaços do mapa que vão impulsionar algumas coisas ou outros que vão frear. As linhas vermelhas são o que a gente chama de aspectos tensos, são as quadraturas e oposições. Isso aqui é um problema. As linhas azuis vão falar para você quais são as áreas da sua vida que têm maior fluidez, que elas funcionam com mais tranquilidade, mas ainda assim são fatores que você tem que ativar intencionalmente. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, esse planeta aqui, ó, esse rosinho aqui embaixo, parece um 4, esse é Júpiter, é o planeta da prosperidade. Se você tiver Júpiter na casa 2, a tendência é que você tenha muito dinheiro. Mas é uma pessoa que não trabalha, que não se esforça, que vive do dinheiro dos outros e que está sempre com o nome sujo. O Júpiter também fala sobre desperdício. Pode ser que caia uma herança do nada aí, né? Dificilmente, né? Não vai vir, porque ele vai favorecer a ampliação daquela situação. Se você não faz nada a respeito, mais nada você vai fazer. Agora, se você está se esforçando, é muito bem capaz que o negócio acabe ganhando. Então, nessa percepção, você abraçando e você se direcionando, agindo com características que são sugeridas para você, você pode fazer com que as coisas alcancem níveis muito positivos. Só que o problema não é a gente identificar o que é positivo. O difícil é você ver o que não funciona. Não, E eu falar para você, enquanto você não fizer essa parada aqui, você pode fazer o que for que o negócio não anda. E normalmente você vai falar para mim assim, ó. Sério? Porque normalmente é um negócio que é desagradável, é fora da sua zona de conforto, que exige de você mais do que você consegue fazer, e é isso que faz a gente evoluir. Ou é alguma coisa do teu costume que você pode ser que até gosta. Então. E é isso que faz a gente evoluir.
É você ter noção de que você é limitado dentro de um ambiente e que para você sair desse ambiente você precisa ir para fora. Você precisa ir para outro lugar. E aí a gente vê, e aí tem várias consequências diferentes. O que tinha de mais difícil no meu mapa e que eu tive que aprender a lidar com aquilo na marra foi saber lidar com as consequências dos meus atos. Sim. E que até os meus 35 não era a minha maior habilidade. Eu tive que... A vida teve que me... A vida entre aspas, né? Porque Sim. que fui eu mesmo. Tive que tirar tudo que eu tinha para falar, não, peraí. Eu não posso mais ficar nesse caminho. Eu preciso construir alguma coisa diferente. E eu preciso fazer o que tem que ser feito. Naquela fase, o que tinha que ser feito era trabalhar de uma forma com alguma coisa que eu não gostava e que eu sofria com aquilo, mas usar aquilo de uma forma construtiva. Aí, o que eu fiz? No meu carro, no aplicativo, eu tinha o meu cartão de astrólogo aqui. E todo cliente que entrava, eu dava meu cartão. Sim. Isso, no final de um ano, fez com que eu percebesse de que eu poderia começar a viver de astrologia de novo. E aí eu tive que tomar uma decisão muito difícil de sair de São Paulo e ir morar no interior, numa cidade de 8 mil habitantes, com os meus pais. Caramba. Com 41 anos. Eu tive que voltar. Começar do zero, literalmente. Literalmente. E, cara, eu vou falar um negócio pra você. Foi a melhor decisão que eu já tive na minha vida. Foi uma das mais difíceis. Geralmente, E foi uma das melhores coisas, cara. Porque a partir daí, isso foi começo de 2019. A partir daí, cara, só subi. Foi pra outro lugar. Top. Deixa eu te fazer um desafio aqui. Geralmente, quando a gente traz alguém aqui, a gente tenta trazer algum benefício pro pessoal. Vamos sortear um mapa astral para alguém? Então é o seguinte, ó, você que estiver assistindo aqui, vai no direct do nosso Insta aqui, ó, e deixa lá um eu quero. E aí a gente vai fazer um sorteio de um mapa astral com o Nando. Porque, cara, eu acho que assim, a gente precisa transformar a vida dos outros, de alguma forma. Isso aqui que a gente já está fazendo, com certeza já está mudando, pelo menos na minha consciência, que já mudou uma série de coisas. Porque assim, a gente acha, pô, mas isso aqui não dá certo para mim porque eu sou do determinado signo. E às vezes não tem nada a ver, cara. É alguma coisa que ficou até, né, presa na sua cabeça ali. Você fala, pô, por mais que eu faça, não adianta, eu sou desse signo aqui. Tem gente que é preso nisso. E a gente, principalmente o pessoal com menos idade, né? Hoje em dia o pessoal se apega... não. Não? Não, amigão. Não é assim não, velho. O pessoal hoje tá... Nossa, vou falar um negócio pra você. Teimosia e mente fechada não tem idade. Não. Eu digo dos pessoal mais apegado. Tem gente que hoje em dia, por exemplo, meus filhos, se perguntar o signo deles, é capaz que eles nem saibam. Não, mas tem muita gente que não sabe. Não, mas da antiga, será que ainda? Não, até da galera nova. Eu só sei o meu. Quer ver um exemplo? Carol. Ela não sabia. Carol sabia que era peixes, mas ela não tinha noção do resto, ela não sabia. Do resto eu também não tenho. Ela não tinha ideia do que dá pra fazer ali. E no momento que a gente começa a fazer o mapa, velho, assim, o mapa mais longo que eu fiz na minha vida foi de uma psicóloga. Eu levei 4 horas e meia pra fazer o mapa natal dela. Caramba! Foi a sessão mais espetacular que eu já fiz. Mas eu já fiz mapa que levou 45 minutos. Coisa rápida. Coisa rápida porque a pessoa não falava. Porque para eu entender o mapa... Porra, você tem... Eu entendo os símbolos. Mas como isso se apresenta dentro da sua realidade, eu preciso saber, eu preciso que você me conte a sua história. Eu preciso que você me conte como que Saturno acontece. Porque eu vou falar, ó, esse aqui, eu falo super pouco astrologuês, cara. Eu praticamente não uso termos astrológicos. Termos técnicos. Na sessão. Mas eu falo, ó, isso aqui pode te gerar muita dificuldade em disciplina, em assumir responsabilidades, pode te trazer mau humor, conflito com autoridade, aquela coisa toda. Como que isso acontece? Porque você pode ter problema com o chefe, você pode ter problema com o pai, ter problema com o avô, você pode ter problema em família. Como que isso acontece? E a hora que a gente entende como isso acontece, é aí que você tem que resolver o negócio. É brabo. Vamos fazer a brincadeira aqui. Vamos lá. Eu vou falar nós vamos fazer isso para todos os signos. Eu vou falar um signo e você fala uma palavra que mais se adequa àquele signo. Vamos ver se bate. Falar sério é... Não, pô, aí é contigo. vamos na real, vamos ver se... Tem vários signos aqui, vamos ver se casa ou se é... Tem logo 12. Tem logo 12. Vamos lá, Áries. Nervosinho.
Nervosinho. Tá, o touro, Ah, o bicho preguiça comilão. aqui é gêmeos, né? Gêmeos aqui, ó, falador. Falador, câncer, Câncer é família, né? É bastante familiar, é emotivo. leão, Exibido. depois, né? Pavonesco. Pavonesco. Pô, aqui agora me pegou, cara. Virgem, Virgem é tímido. Tímido, Libra, Libra, né? Pode ser indeciso, namorador, né? Escorpião, Demônio. Demônio. Cara, escorpião, assim, eu brinco, mas eu acho que escorpião, e sim, fazendo de conta que eu não falei nada nessa última hora, eu acho o escorpião o signo mais foda de todos. É, Mas no sentido dele ser o mais poderoso e eu ser o mais poderoso, é necessária uma viagem para dentro de si que 90% das pessoas não têm coragem. e é um coração assim, tipo, eu não conheço. Minha mãe é uma pessoa que a gente, durante a vida, a gente sempre teve muito atrito, né, cara? Não sei por causa do signo, mas a gente sempre teve muito atrito. Só que eu nunca vi uma pessoa tão, cara, bondosa assim. Quando quer ajudar, dá tudo pros outros, e, sabe? Só que quando quer falar também, fala fora de hora, fala coisa que não deve. O escorpião, Mas o escorpião é bem complexo, cara, porque ele é um signo muito paradoxal, porque ele é hipersensível. E ao mesmo tempo que ele é hipersensível, ele não gosta de ser hipersensível, mas ele precisa da é hipersensibilidade. exatamente Então, isso aí, dona Mara. Ao mesmo tempo que ele precisa criar vínculo com as pessoas, ele não consegue confiar que esse vínculo é válido. É isso. As experiências emocionais que o escorpião passa são coisas que os outros signos não conseguem compreender. É alguma coisa, quando realmente vive alguma coisa emocional, é perto do limiar da existência da pessoa. Então isso, potencialmente, isso gera traumas muito complexos. Às vezes a gente encara como exagero, né? Mas, cara, ninguém sabe a dor dos outros, Cada pé tem sua meia, né, velho? Exatamente. Sagitário é exagerado, ele é escandaloso, né? Sagitário é Escândalo. Sagitário é escandaloso. Free. Não, eu tenho ainda, né? Ele tem Sol em Sagitário, eu não lembro o resto do mapa dele, mas era um negócio, o cara falava alto pra burro, e ele era piadista, ele era super engraçado, divertido, as pessoas amavam ele, né? A não ser a hora que ele começava a tomar umas a mais, que aí ele começava a beijar, abraçar todo mundo, ele ficava gritando o tempo todo, e falava, mano, pelo amor de Deus, alguém segura ele. Capricórnio. Capricórnio é o velho, meu. Capricórnio é tudo que é mais tradicional, mais rígido, mais com regras é do Capricórnio. Ele é mais o velho mal-humorado. Aquário. Aquário é excêntrico, né? E o último é peixes, né? Faço ideia, meu. Não. É uma incógnita. O peixe, assim, o peixe é o signo que tá ligado com a espiritualidade, né? E o que é a espiritualidade? Espiritualidade que é inconsciente, a gente não sabe. Exatamente. Então, quem tem Sol em Peixes, Lua em Peixes, Ascendente em Peixes, quem tem Netuno numa posição muito forte no mapa, tem muita dificuldade de conseguir se reconhecer dentro dessa existência aqui, porque tem um pedaço muito forte da própria vida conectado com outro lugar. Sim. Então, o mundo físico é um negócio que atrapalha às vezes. Horário, disciplina, pontualidade, as coisas que... Quando eu pego um mapa, como eu falei para você, a gente não tocou nisso ainda, mas eu uso a astrologia de forma terapêutica. Então eu pego os conceitos astrológicos e eu junto com os conceitos da psicologia junguiana, que é o que mais encaixa com a astrologia, e eu vou conversando com meus clientes e eu vai fazendo acompanhamentos terapêuticos. Inclusive eu e a Carol temos um trabalho juntos que depois a gente vai mostrar para você. Legal. E nessa história dessa compreensão a gente vai tentar entender quais são as ideias, o ambiente que te cerca, inclusive as coisas que existem internamente, e falar para você, bicho, você não tem necessidade de ser diferente de quem você quer ser. Você tem que buscar as coisas que estão ligadas com essa sua essência. E usa isso, porque aí você vai começar a colocar mais potência naquele negócio emocional que eu falei para você, e você vai conseguir encaixar isso dentro da sua realidade e descobrir o que você quer fazer mesmo. Né? Então, quem é de peixes faz muito, se beneficia muito. Todas as técnicas de terapias alternativas, de meditação, de arte, de música,
de conexão com a natureza. Tudo isso faz mais sentido, que vai trazer insights para você saber o que você precisa fazer mais no mundo real. Eu gosto muito de arte e quando fala de espiritualidade, por exemplo, eu sou um cara, sou apaixonado por todas as religiões. Eu gosto de Talapanta, eu gosto do hinduísmo, eu gosto do cristianismo, eu gosto do cristianismo, não a parte da história, mas eu gosto de tudo relacionado com espiritualidade, criação, arte em si, né? Então, faz sentido você estar falando, pelo menos dentro do que eu se encaixa bastante. Isso é um problema para quem leva toda a parte astrológica, oraculista e espiritual ao pé da letra de uma forma dependente. Sim. Que é uma característica negativa de peixes, tá? A pessoa vai, bom, agora vou viajar. Aí liga para o tarólogo. O avião vai cair? Nossa. Posso ir? É nesse nível. Cara, é complicado. Tem gente, ó, eu tive uma cliente um tempo atrás que eu nunca tinha atendido ela e não atendo mais, tá? Não te atendo mais. Ela me procurou, falou, quero fazer sinastria. Sinastria é quando você pega o seu mapa e o dela e a gente cruza. No caso de ser casado, alguma coisa? Qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha um nascimento, uma data de nascimento e hora, a gente pode cruzar com um outro mapa, qualquer coisa. E aí, quando a gente cruza esses mapas, a gente tem uma série de informações sobre o que funciona bem e o que não funciona. Não é que vai dar certo e não vai, porque a astrologia não fala se vai dar certo. Sim. Não existe isso. Então, ela ligou para mim e falou assim, eu quero fazer meu mapa de sinastria porque eu acho que eu vou abrir uma sociedade com uma mulher aí, eu quero saber se vai dar certo. Aí o meu discurso de sempre eu falo assim, primeiro eu faço, mas primeiro de tudo é que não dá para saber se vai dar certo ou não. Porque tudo tem positivo e negativo o tempo todo. Não adianta. Você não vai encaixar um mapa e vai falar, vocês vão ser milionários aqui, ó. Fez um cifrão aqui, tá? Não tem como. Isso, cara. Porque mesmo que você tenha uma comunhão aqui de casa 2, por exemplo, que é a casa de dinheiro, pode dar algum tipo de fraude entre a relação. Então, sim, total. Aí, só que nessa história, ela não me explicou. Quando ela me contatou, ela não me explicou que ela queria fazer isso. Ela só marcou a sessão. Na hora que eu comecei a atender ela, que eu só faço atendimento online, né? Ela começou a falar, porque não sei o que, blá, blá, blá. Aí eu falei, tá bom, vamos fazer, mas sua sócia tá aí com você? Ela falou, não, nem sabe. Aí eu falei, tá, mas então... Quem vai passar as informações? Falei, mas não dá pra gente fazer então. Ela falou, não dá sim, porque eu tenho aqui o mapa dela aqui. Eu falei, você não tá entendendo. Não dá pra gente fazer porque eu não faço. Como assim você não faz? Tem que fazer. Não sei o que. Ela falou, não posso fazer, porque quando eu abro o mapa, eu tenho acesso a informações que eu não posso passar pra você. Se ela estivesse junto, beleza. Isso acontece muito com casal, viu? Principalmente de mulher. Mulher me procura, quero ver lá se o marido tá me traindo através de uma... Abre o meu mapa aí, não. Abre o mapa da minha mulher e eu quero saber se ela tá me traindo. É mais fácil abrir o Waze dela. Pô, carro, mano. Tá, vai... Abre o Waze dela, pô. Fica mais fácil. Mas ela começou a insistir comigo. Eu falei, primeiro, não dá pra saber se vai dar certo ou não. Segundo... Eu não vou fazer mapa de terceiro para você. Terceiro, se você quiser saber através do seu mapa, a gente consegue saber se é um momento... Se é um momento propício. Propício, se tem dificuldades. Sim. Aí ela falou, não quero. Eu falei, ela insistiu comigo. Aí eu comecei a falar, não, olha, não dá. Aí ela falou, não vai fazer, então nem quero saber mais. Ela falou assim comigo. Aí eu falei, é? Tá bom, não vou te atender. E desliguei. Mandei mensagem para ela, falei, qual que é o seu Pix? Ela me mandou o Pix, eu devolvi o dinheiro pra ela. Eu falei, esse dinheiro eu não quero na minha conta. Mandei. Demitir cliente, já fiz isso. Cliente. Eu recebi uma pergunta aqui que eu não sei, não faço a menor ideia do que seja, mas o que é o Mercúrio retrógrado? Mercúrio retrógrado, que inclusive a gente vai ter daqui a pouco, dia 15 de... Nós estamos? Em março. Dia 15 de março até dia 15 mais 21. Tá? Lá pelo dia 13, né? Isso. 7, 10, 13. Março tem 31 ou 30 dias, não sei. A gente vai ter Mercúrio retrógrado em Áries. E vai voltar para Peixe. Ele tá mais ou menos aqui. Hoje, né? Tá mais ou menos aqui, ele volta para cá. É que o retrógrado é assim. Todo planeta fica retrógrado com exceção da Lua e do Sol. Mesmo porque eles não são planetas, tá? Mas tudo bem. A retrogradação é um fenômeno, é uma ilusão de ótica. Então você tem
É como se você tivesse... Imagina assim, você tá parado num farol. Tá? Do seu lado tem um outro carro. Na hora que você começa a andar, você tá andando mais rápido que esse carro. Uhum. Então a sensação, a impressão visual é que o carro tá andando para trás. Sim. Ele tá retrógrado, ou seja, ele tá mais lento. Então, com a medida que os planetas vão rodando na órbita deles lá, eles acabam ficando em posicionamentos diferentes, em posição diferente da Terra, porque eles estão mais afastados e mais lentos. Então a Terra tá andando aqui, e esse planeta que tá andando para cá, ó, vai fazer esse movimento aqui. Na hora que ele chega em determinado ponto, a Terra continua para cá e ele vai ficando para trás, ó. E aí parece que ele tá mais- voltando. E aí parece que ele tá andando para trás, tá? O que acontece nessa história é que, sabe-se lá por que cargas d'água, algumas coisas começam a ter uma propensão a dar errado. Então não é bom. Normalmente ele não é bom, mas mais uma vez, depende da sua atitude. Sim. O que se fala muito no meio astrológico é planeta retrógrado é fase de revisão de coisas. Não faça nada muito arriscado. Não faça. Mas se você for realizar coisas, que, por exemplo, a Carol e eu, em algum momento nós vamos mudar de casa e nós vamos ter que assinar um contrato. Se esse contrato for assinado em Mercúrio retrógrado, sem analisar todas as consequências, ver direitinho o cartório, ver toda a organização financeira, todas essas coisas, é possível que dê errado, sim. Mas se você estiver cumprindo todas as tarefas, se você estiver olhando de forma minuciosa, peguei um contato aqui, dá uma olhada, vê se acha alguma coisa errada. Eu não vi nada. Aí você olha e fala, caraca, vai ter 3 coisas absurdas aqui. Você não viu isso aqui? Eu falei, não. Olha, tá vendo? Eu tô passando por outros lugares a possibilidade de confirmar problemas ou não. Uhum. Então, Mercúrio retrógrado é uma fase que acontece pelo menos 3 vezes por ano, uma média de 3 vezes por ano, que faz com que determinados setores fiquem com certos problemas de acertos, de visão, Mercúrio retrógrado normalmente vai falar sobre a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender informações. E ele pode ser em várias áreas também, no relacionamento, no finanças. Então, aí é que entra a pegada individual, que é a generalização que eu não gosto. Sim. Que é, não adianta você saber que Mercúrio retrógrado está em Áries. Que diferença faz na sua vida? Você não sabe onde ele está no seu mapa. Então, por exemplo, se a gente pegar esse mapa aqui, e a gente vê que o Mercúrio retrógrado começa aqui, ó, nesse pedaço, a gente sabe que essa pessoa, potencialmente, ela vai ter um problema financeiro, porque ela está mexendo com a casa 2. Sim. Agora, se for na casa 6, pode ser saúde. Se for na casa 7, pode ser relacionamento. Então, por isso que a gente tem que individualizar o negócio. Generalizado serve para a gente dar risada e... Exatamente. Agora, para usar isso de uma forma prática, tem que ter, pelo menos você tem que ter consciência de como identificar coisas no seu mapa. O que é uma coisa que não dá para fazer se você não tem estudo, né? Mas, enfim. Vamos lá, tinha uma outra aqui, ó. Se os astros influenciam a comunicação, o Wi-Fi cai mais que o Mercúrio retrógrado. Não, mas você sabe o que é engraçado, cara? Que, mais uma vez, tem coisas que acontecem que a gente não faz a menor ideia. Não. Eu já tive uma fase de Mercúrio, imagina eu, hein? Durante a fase de Mercúrio retrógrado, na época eu fazia os mapas, eu gravava o áudio. E depois eu mandava o arquivo pro cliente. Meu celular começou a dar problema. Aí eu falei, e ele começou a travar direto. Eu falei, puta, mano, eu vou ter que formatar isso com o celular. Mercúrio, não dá, não. Peraí. Eu sou capaz de controlar o negócio aqui. Então eu fui lá, fiz todo o backup, arrumei todo o negócio direitinho, fiz tudo, salvei toda. Naquela época você tinha que passar a agenda nem por um, era um inferno aquilo. Consegui fazer tudo, eu levei 2 dias fazendo todo o negócio lá. E os áudios que eu gravava ficavam num aplicativo. Fui lá no aplicativo, abri o aplicativo, peguei os áudios, mandei para outro lugar. Aí eu falei, bom, vou lá, eu tremendo, falei, vou resetar tudo, né? Não, eu tenho certeza que eu fiz tudo direitinho. Resetei o celular. Quando eu abri o celular e vi tudo, ele não fez o backup dos áudios. Ele não fez, eu perdi... Isso acontece tanto comigo. 27 áudios. Meu 27. Teve cliente que falou, pô... Era a leitura do mapa da... Leitura do mapa, 2 horas cada um. Tá louco. Teve gente que falou, não, pô, foda, né, meu? Mas, beleza, né, meu? Depois a gente troca uma ideia. Se tiver alguma dúvida, eu te mando mensagem. Mas teve cliente que falou, não. Eu quero meu áudio. E eu se vira. Fazer, tipo, 5, depois sozinho,
para poder mandar pro cara lá. E geralmente as pessoas que te procuram, elas procuram com algum problema específico ou só curiosidade? Não, a maioria, 90% tem algum problema. Tem algum problema. 90%. E tá procurando aonde ela consegue. Muitas pessoas, elas vêm querendo saber quando que acaba. Ou qual que é a solução. Se vai dar certo, se não vai. Principalmente problema de relacionamento, cara. Problema de relacionamento tem de um monte, assim, de um monte. É o tal da emoção, né? O que move a pessoa, né? E aí ela vem nessa procura. Inclusive, essa demanda da pessoa vir, isso funciona, isso eu acredito que a maioria dos meus colegas astrólogos e os oraculistas, né, tarô, búzios, essas coisas, a gente sempre vai lidar com crise, cara. Sim. Só que o fato de eu começar a trabalhar como astrologia como uma forma terapêutica foi diretamente ligada com isso. Porque as pessoas vêm com um problema, a gente faz a interpretação das coisas, a gente analisa aquilo, e aí a pessoa vai embora. Só que eu nunca falo para a pessoa fazer isso ou fazer aquilo que vai dar certo. E aí a questão é o quanto é que as pessoas conseguem utilizar essas informações depois. Porque a maneira como eu acompanho meus clientes hoje é uma coisa que eu criei ao longo do tempo, tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi nos meus cursos. Eu criei isso ao longo do tempo. Uma das grandes frustrações que eu tive foi um mapa que eu fiz de um amigo meu de muitos anos, logo no começo que eu comecei a trabalhar. Fiz um mapa lá, ficamos 2 horas batendo papo e dando risada, aquela coisa toda. Foi super legal. Eu cruzei com ele uns 2, 3 anos depois. Falou, aquele dia lá que a gente fez nosso mapa, pô, foi legal pra caramba. Mas, cara, você acredita que eu não lembro de nada? Putz, que pariu. Isso é que naquela época eu gravava o áudio e eu produzia um texto, eu fazia um texto com as partes explicadas, o cara nunca mais pegou aquilo. Isso começou a me gerar uma frustração muito grande. Eu falei, eu preciso dar um jeito de fazer com que o meu trabalho seja mais absorvido. Sim. Porque na hora que você faz essa absorção, você consegue colocar as coisas em prática e resolver, pelo menos ter mais consciência de como que você pode resolver suas coisas. E aí eu comecei a desenvolver a técnica que eu uso hoje. A pessoa conseguir aprender e entender, ela não precisa ficar lendo. O problema é que, vamos lá, a gente está falando de uma cultura, não é só brasileiro, mas brasileiro tem a cultura, primeiro, de não ler. A gente sabe que é muito pouca gente que lê. Eu sou uma pessoa que eu aprendo melhor vendo, né? Então é vídeo e áudio. Não gosto de ler. Mas, assim, esse negócio de absorver e realmente estar por dentro de tudo que foi passado ali, cara, isso é que nem curso. Hoje em dia, você vai vender um curso online, 1% das pessoas, 2% no máximo das pessoas que compraram aquilo, elas chegam no segundo capítulo. Então, você vê que é totalmente vou comprar ali na hora do espanto, pô, gostei daquilo lá e tal, e acaba que não vê tudo. E é o que eu fico me perguntando às vezes, pô, você vai gastar uma grana para fazer um mapa ou para ir se consultar com um tarólogo, que eu acho que não tem nada a ver com astrologia, né? Não. Ou vai num tarólogo ou alguma coisa e, porra, o que você absorveu daquilo, o que você praticou de tudo aquilo que você ouviu, e geralmente é zero. Da minha visão sobre isso. Acho que as pessoas estão acostumadas a ir em tal lugar, por exemplo, eu vou fazer meu mapa, esperando ouvir o que ela quer ouvir. Quando ela não ouve o que ela quer, ela... Ele ignora, né? Então, mas aí tem a dependência, mas também tem a postura profissional. Sim. Ó, quando eu comecei a trabalhar, comecei a estudar astrologia, eu fui aprendendo várias outras coisas junto. Você falou assim, o tarô tem a ver com astrologia. Não tem a ver conceitualmente, mas são ferramentas que se completam. Eu estudei tarô e eu trabalhei 3 anos com tarô. Eu parei de usar tarô. Eu vou contar essa história pra você. Eu parei de usar tarô... Polêmica, hein? Não, essa é boa. Essa é geminiana, essa aqui. Naquela época foi 2011? Por aí. Uma cliente minha me indicou e eu fui lá no apartamento da mulher lá que ela queria tirar tarô. Falei, vou lá. Aí fui lá tirar tarô. Cheguei no apartamento. Não, olha só, cheguei no apartamento. Aí quem abriu o apartamento foi o marido. Opa, beleza, entra aí, não sei o que lá, tinha criança correndo.
Aí a hora que eu olhei, tinha aqueles apartamentão grandão, né? Aquelas áreas gourmet e tal, não sei o que lá. Eu olhei lá fora, tinha uma bike de estrada, né? Naquela época eu pedalava na estrada. Eu falei, caralho, uma bike, pô, da hora. Começamos a conversar, o cara pedalava, a gente trocou uma ideia, deu uma risada, foi da hora, né? Aí a mulher apareceu. Ele falou, vou sair. Pegou o filho e foi dar um rolê e eu fiquei lá no apartamento com a mulher. Aí a mulher falou assim, então, é o seguinte, tô tendo um caso com um cara no trabalho e eu preciso saber se esse cara aí ele vai me assumir. Porque se ele não for me assumir, eu vou... Se ele for me assumir, eu me separo. Se ele não for me assumir, eu fico... Eu continuo... E eu fico aproveitando até a hora que eu falei... Aí eu abri do tarô ali, né? E saiu as cartas. Falou, não, isso aí é só... Jogou o tarô, já saiu escrito puta. Mau caráter, né? E aí eu falei, ó, saiu isso aqui e tal. Então tá, beleza, então, tá bom. E aí a gente ficou batendo papo sobre outras coisas ali, né? Mas eu fiquei chocado com aquilo. Era bravo? Chocado. E aí, mas tinha acontecido um outro negócio antes que eu vou contar também. Mas eu saí foi logo na sequência, assim. Eu atendi uma outra mulher, que já conta a história, e depois eu atendi ela. Quando eu saí do atendimento que eu entrei no carro, eu falei, hoje foi meu último atendimento de tarô, eu não faço mais. Uma semana antes, eu atendi uma mulher que ela chegou pra mim e falou assim, Nando, quero saber como é que tá meu relacionamento. Quero saber como é que tá. Porque esse cara, porque tal, porque a gente, porque bababá, porque a gente se encanta em corações e coisas rosa e... Apaixonada, meu. Apaixonada, porque esse é o cara. Beleza, né? Abri as cartas e falei... Ixi. Porque tem cara... assim como na astrologia, o tarô tem alguns símbolos que... mais uma vez, eu não faço a menor ideia do que a astrologia funciona, tá? Eu não faço a menor ideia. Mas tem algumas coisas que não tem como você alterar. Se você é pessoa de peixes, você não vai ser virgem. Você não vai ser Capricórnio. Se você é uma pessoa de Capricórnio, você não vai ser peixe. Não adianta. Você pode reclamar o que você quiser. Não tem como. Livre-arbítrio. Tá bom. Você é livre-arbítrio, mas você tá reclamando que... Mas é a tua essência. Mas o ponto é que, na hora que saiu um conjunto de cartas lá, que eu não lembro direito qual que era, mas tinha uma carta, que era a carta dos enamorados. Essa eu lembro, tá muito claro. A carta dos enamorados representa dúvida. Múltiplas escolhas. E a gente tava falando do cara. E saiu a cartinha. Eu falei, tá tudo bem? Vocês discutiram, vocês brigaram? Tá? Eu falei, não, tá tudo ótimo, tá tudo uma maravilha. Eu falei, tá. E aquilo aí eu falei, tem outra no meio do caminho, né? Aí eu falei assim, tá, mas quanto tempo vocês estão juntos? Aí ela falou assim, não, a gente não saiu ainda. Eu falei, como? Bate-papo da UOL. Não, bate-papo da UOL. Da UOL, com uma menininha lá, já fazia mó cara. Toda vez que a gente se encontrava na salinha, ela falou, vamos se encontrar, vamos. Mano, na hora que eu vi a mulher, velho do céu. Não dá, né? Muito arapuca. Nossa, né? A gente entrou no posto, assim, desceu do carro, dei a volta no carro, entrei e saí. Tchau, Puta merda. 2 semanas depois, o cara apareceu namorando com uma outra mulher. É isso. Sim, quando você tá numa situação de crise, você quer saber quando que aquilo vai terminar. Então, quando você tá vivendo uma dor muito grande, você precisa de algum tipo de apoio, de alguém falar, semana que vem tá livre. E aí é uma coisa que às vezes as pessoas reclamam um pouco de mim, falam, Nando, você é muito duro, Nando. Porque eu saio dessa viagem toda, eu falo, tá, ó, tem isso aqui. O que está acontecendo hoje no seu mapa, por exemplo, sei lá, você está passando por um trânsito difícil de Saturno. Saturno traz tristeza, traz pesar, traz crítica, traz pressão, mas para você resolver essa história, é uma coisa que você vai resolver a médio prazo e assumindo responsabilidade sobre as coisas que você não quer assumir. Ai, Nando, como você é malvado. Não é malvado, meu. É o real, né? Você precisa fazer um negócio. Se eu ficar passando a mão na sua cabeça, você não vai sair do lugar, meu. Exatamente. E assim... Não adianta você ficar me procurando toda semana para saber quando vai terminar. Porque eu não vou te falar. Eu já te falei uma vez. Você fez sua lição? Você fez a lição de casa? Semana passada, a gente sentou e falou assim, ó... Sabe esse negócio aqui? O lixo que tá ali? Você precisa levar pra fora. Pra rua. Você põe pra rua. Você pôs? Ah, não, porque... Não sei o que. Não. Faz o que precisa ser feito. Se você precisar, eu tô com você. Eu te ajudo,
na mentalidade, no esforço, mas eu não vou pegar o lixo para você. Eu vou estar vibrando com você, mas não fica... É o que a gente costuma falar, as pessoas elas querem a mudança, mas elas não querem o processo, o processo. E o processo de mudança é a coisa mais importante na vida de todas as pessoas. Total, você tem que passar por aquilo, às vezes. Você tem É que a gente tava falando de tatuagem, pô, parece que não tem nada a ver. Fala, o pessoal passa creminho, quer tomar... Porra, cara, mas o processo da tatuagem que é o legal, bicho. E outra coisa, tatuagem, ela é, em muitas culturas, ela é o símbolo da passagem de fase de experiência de vida. Então você sai da vida jovem para a vida madura, ou você sai da madura para a vida anciã. Você tem um marco de transição. Então toda vez que você passa por uma situação de crise, alguma coisa acontece que muda a sua percepção de vida. E quando muda a sua percepção de vida, alguma coisa em você muda drasticamente e você precisa acompanhar fisicamente isso. Então as mulheres cortam o cabelo, elas pintam o cabelo, fazem tatuagem, elas mudam de cidade, várias coisas acontecem. No meu caso, por exemplo, eu tenho tatuagens que marcam marcos da minha... Marcam marcos na minha vida. São fases de transição. Sim. Todas elas têm significado. E sempre tem alguma coisa, né? E você precisa ter esse marco para poder... É como se fosse um troféu. Exatamente. Você superou aquele pedaço. São suas medalhas artísticas. Sim. O papo tá muito bom, mas semana que vem a gente vai receber a Carol aqui, que é a esposa do Nando. Ela vai falar sobre parapsicologia. E é o seguinte, você comentou que vocês estão fazendo um negócio junto, então a gente vai firmar um negócio aqui. A próxima semana ela vem e na outra volta vocês dois. Bora? Ô, louco. Vamos falar, porque assim, Emocionado, gente. cara, eu acho que a gente falou bastante, mas falta muita coisa. E se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 4 horas. Interminável. É interminável. Então a gente vai fazer esse capítulo com a Carol na semana que vem. E a gente volta na outra semana, se tiver tudo bem para você. Se a gente não tiver mudança, a gente volta na outra semana, ou a gente vai já agendar uma data para voltarem os dois aqui, porque, cara... Se é um negócio que vocês estão fazendo em conjunto e conseguiram unir a parapsicologia com a astrologia, pô, é um negócio totalmente intrigante. Muito louco, cara. Isso é uma coisa que a gente está fazendo. Na verdade, é uma coisa que a gente já queria fazer junto faz tempo, né? Mas no final, pouquinho depois da metade do ano passado, é que a gente começou a aplicar isso, ver como isso funciona na prática mesmo. Sim. Cara, a gente teve os resultados assim. Vamos ensinar isso pro pessoal. Isso é muito legal. Não, é o seguinte, deixar a câmera aberta para você, convido o pessoal para conhecer o seu trabalho. A gente vai deixar na descrição, como a gente sempre deixa, Instagram e todos os seus contatos, tudo que você passar, mas explica pro pessoal aí como funciona o seu trabalho, como o pessoal te acha. Ó, é assim, o meu canal mais forte de divulgação é o YouTube. Tá? Particularmente, é o que eu gosto mais, porque, como vocês viram, eu falo assim até, né? E olha que eu não sou de Gêmeos, hein? Cara, se deixar, eu vou falar, mas olha, sabe o que é curioso? Só mais um adendozinho aqui. Eu sou de Touro, eu tenho Lua em Escorpião, tenho ascendente em Virgem. Mas a minha casa de profissão é Gêmeos. Então, a minha ferramenta de transmissão de informações é falar. Eu falo um monte de coisas, né? E é isso uma coisa que, bom, isso é outro... É a nossa arma mais poderosa, acho. É que as pessoas não entendem. Tem algumas pessoas que não captaram isso ainda. Então, eu considero o YouTube, para mim, é um canal mais rico. Porque eu consigo desenvolver ideias. Eu consigo fazer um vídeo que ele abrange mais coisas do que 1 minuto e meio. Manja? Sim. Eu tenho um pouco de dificuldade de mexer com mídias mais curtas. Mais curtas. É um esforço que eu tenho que fazer. Porque é uma parada bem complexa, né? Então, o jeito mais fácil de me alcançar é no WhatsApp. Mas quer assistir, quer conhecer mais do meu trabalho, é no YouTube. Todas as minhas mídias chamam Academia Astrológica. E lá tem todas as informações. Tem o link lá, o Linktree para pegar o PDF com todos os valores, tanto do meu serviço quanto do serviço que a gente faz em conjunto com a Carol. Semana que vem, no dia 14, tem eclipse, primeiro eclipse. Eu tava vendo. Primeiro que falou que é também uma coisa que vai acontecer só daqui, eclipse da Lua. É um eclipse lunar em É isso aí, né? É bem... Eclipse normalmente é bem forte, né? Porque ele tem isso uma vez, tem que ver, tá? Tem que ver individualmente cada um. Mas o eclipse, quando ele pega no mapa de uma pessoa, irmão, o bagulho é foda. É osso. E dura 6 meses, tá?
É isso aí. Então, quer falar comigo? Todos WhatsApp, os contatos estão aqui ou- embaixo. YouTube. Nando, cara, muito obrigado. Foi um prazer. Foi um episódio. Nem senti o tempo passar. Não sei quantas horas deu de episódio, mas, cara, sensacional. A gente consegue entender totalmente o que é a astrologia se alguém explicar. Para mim, porque para mim era o cara que escreveu horóscopo. É, E você vê que tem é. por trás tem um negócio muito mais forte, muito mais estudioso do que o que a gente imagina, né? A astrologia é um poço sem fundo. Sim. Por isso que é papo para outros episódios. Pessoal, a gente fica por aqui. Valeu. Segue lá o Nando nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Não deixa de seguir, compartilhar a gente também para que todo mundo saiba um pouquinho melhor do que fazer com o seu mapa astral. Da hora. É isso aí.